pessoal, tudo bem? Começando mais um No Alvo Podcast, eu tô muito feliz, muito honrado de ter esse convidado aqui com a gente, uma pessoa que nós admiramos muito. Meu nome é Rafael Pimenta. E meu nome é Miguel, minha primeira vez aqui, apresentando com esse grande convidado, e eu vou dar as honras aqui pro meu amigo Pimenta, para apresentar ele. É isso aí, o Miguel tá chegando aí, trazendo um ar fresco aí pra essa equipe. Amém. E vai ser muito especial essa primícia na vida dele, já com esse baita convidado. Eu vou apresentar para vocês que é o pastor Adalberto. Seja muito bem-vindo, pastor. Amém. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Amém. É um presente poder participar desse momento tão especial. E estou muito feliz de estar aqui com vocês. Muito Amém. bom. Eu vou falar para vocês, para você que está nos assistindo, um pouco de quem é o nosso convidado. Adalberto Silva é representante de vendas na PepsiCo Brasil e formado em gestão comercial. No reino, ele atua na área pastoral com o coração voltado para a família e o desejo de inspirar pessoas a viverem o amor de Cristo de forma prática e verdadeira. O seu encontro com Jesus aconteceu de maneira simples, mas transformadora. Ele vai falar um pouco disso durante o episódio, quando uma amiga de trabalho o convidou para visitar a igreja que frequentava, e esse encontro então marcou toda a sua história, Isso e mesmo. hoje a gente está aqui, colhendo esses frutos. Então, pastor, vamos iniciar já com a primeira pergunta, que é a pergunta que para esse episódio específico é o tema, que o que para você significa ter uma vida simples? Uma vida simples, mas que vive o extraordinário. Uma vida simples e extraordinária. Olha, eu coloquei uma frase que o simples não é a ausência de coisas, mas é a presença do que é essencial. Às vezes a gente procura ter tantas coisas, arruma tantas coisas. A sociedade hoje, ela é assim, como que eu posso dizer isso para vocês? Ela é tão bombardeada com informações que você precisa ter isso, que você precisa ter aquilo. Então, quando você vê o marketing dos produtos hoje, as pessoas só bombardeiam, você precisa ter um iPhone, olha, você precisa trocar de carro, porque se você não tiver isso. E uma vida simples não é o que você tem, é o que você é. Jesus ele fala numa passagem que você tendo o que vestir, tendo o que comer, esteja feliz com isso. E hoje a gente tem muito mais do que o que a gente precisa, Até aconteceu algo essa semana, acho que foi na quinta-feira, eu até disse para você que não dava para eu vir. As crianças queriam saber, foi meu aniversário, o que você quer ganhar, o que você precisa. Cara, eu tava refletindo, eu falei, não preciso de nada, eu tenho tudo. Então, antigamente eu corria atrás de uma coisa, atrás de outra, e conforme você vai amadurecendo, o tempo vai passando, você vê que você não precisa de tanta coisa assim. Então, você vai começando a ter uma vida mais minimalista, com coisas mínimas, vai sobrando mais tempo para a família, sobra mais tempo para você fazer, para cuidar de você, para fazer um exercício, para fazer uma caminhada, entendeu? Para ouvir uma palavra. Então, uma vida simples é a ausência de algumas coisas que a gente realmente não precisa, que fica preenchendo um tempo na vida da gente, que a gente pode fazer desse tempo um tempo mais precioso, buscando Deus, servindo a Deus. Eu acho que uma vida simples é mais ou menos isso. Muito bom. Muito bom. E como o Pimenta falou, você conheceu a Cristo através de um convite de uma amiga sua. Cara, extraordinário isso. E como que foi a sua trajetória até esse momento, da sua amiga ter te convidado para Cristo? Olha só que doido. Acho que eu sempre gostei de igreja. Meus pais não muito, porque eu tive bastante problema. A família era um pouco disfuncional. Só que eu sempre participei de grupos de jovens. Adorava participar. Isso católico. Então eu ia, participava de grupo, participava de eventos que tinha da igreja, convenção. E eu sempre estava presente nisso daí. Sempre interagia com o pessoal. Aí só que teve um dia, eu acho que eu deveria ter meus 13 anos. Eu estava trabalhando na Pernambucanas. Um amigo meu, ele ganhou uma bicicleta. Comprei essa bike dele, era uma prata cromada, linda bike. Aí eu fui para a igreja com essa bike. Chegou lá, isso na igreja católica. Fui participar de um grupo de jovens lá. E participando desse grupo lá, eu deixei a minha bike na parte de baixo, que era o andar de cima. Deixei e falei, vamos lá, vamos pro grupo, vamos conversar e
e participar. Quando eu voltei, a minha bicicleta não estava mais lá. De dentro da igreja. Cara, aquilo me causou uma certa revolta. Sim. Porque eu tinha muitos amigos ali. Sou bem fácil de fazer amigos. Eu sou tímido, mas às vezes eu mesmo puxo conversa e tal. Então eu tenho essa facilidade, né, de interagir com as pessoas. Aí, beleza. Fui embora chateadão pra casa. Aí cheguei em casa, falei pra minha mãe que eles tinham roubado a minha bike. Chorei um pouco. Aí depois, no dia seguinte, eu fui trabalhar. Aí tinha uma amiga minha na Pernambucanas, que ela chamava Ana Paula. Aí ela pegou e falou assim: Adalberto, vamos comigo lá no culto. Num culto, ela nem sabia o que era culto. Ela falou: vamos comigo lá no culto. Eu falei: vai ter um grupo de jovens lá. Eu falei: mas tem grupo de jovens lá? Ela falou, eu falei: mas é igreja de crente? Ela falou: é igreja de crente. Eu tinha uma Nossa Senhora pendurada assim no pescoço. Eu tinha sido batizado em Aparecida do Norte, então a família era bem católica. Aí beleza. Aí passou assim uns dias. Falei: ô Paulo, vamos lá. Eu lembro que foi eu, a Paula, e foi mais uma outra que ela convidou também, uma outra menina. Cara, cheguei lá no centro do Capivari. A cidade é bem bonito lá, bem arrumado. Eu não estava acostumado com esse ambiente. Porque o ambiente meu sempre foi muito simples, né? A família simples, tal, trabalhava, fazia as minhas coisas e ia para casa, né? E aí cheguei lá, uma igreja linda, cara. Segundo andar, tudo arrumado, luz clara, um ambiente muito bonito. E um monte de cadeira branca, assim, quase igual essas do sonho aqui. Aí cheguei lá, sentei lá, um louvor diferente. Falei: nossa, louvor aqui é da hora. Cara, tinha uns meninos lá que tocavam muito, né? Eles eram, assim, bem legal. E eu gostei. Só que eu segui, não conhecia ninguém, conhecia só a Paula. Era todo mundo estranho pra mim. Aí eu cheguei nesse ambiente lá, sentei, teve louvor, teve palavras de oferta, que eu também não sabia o que era, né? Eu era cru ali, não sabia nada. Aí o pastor que pregou lá, ele começou a pregar, falar. Falei: cara, esse cara tá falando da minha vida. Eu falei: como que ele sabe? Eu nunca contei nada pra ele, eu nem sei quem que é ele. Aí, nossa, aquilo me impactou, cara. Falei: cara, não é possível um cara desse revelar tanta coisa que eu tô vivendo e que ele tá pregando lá. Aí, beleza, acabou o culto. A Paula foi me apresentar pra esse pastor. O pastor Luiz é amigo meu. Cara, eu aprendi muito com ele. Aí ele pegou, desceu do púlpito lá, trouxe a Bíblia pra mim e começou a mostrar. Ele viu que eu tinha aqui um santinho, né? Sim. Aí ele pegou e falou assim, ele abriu lá em Isaías: não farás para ti imagem de escultura, nada, Ele começou a me evangelizar ali. Eu falei: cara, mas não pode isso. Eu falei: não pode, ó, a Bíblia. Ele começou, cara, ele me evangelizou ali. Na mesma hora eu arranquei o santo assim, falei pra ele: então pode jogar fora. Cara, foi uma paixão assim, que depois que eu saí de lá eu queria evangelizar todo mundo. Fiz a oração aceitando Jesus lá. Aí o tempo foi passando. E falei pra minha mãe que eu tinha virado crente. Cara, nossa. Deve ter chocado, né? Ficou chocado, chocado. Porque, cara, eu fiz tanta coisa assim que eu eu queria eliminar todos os santos que eles tinham em casa. Falei: mãe, ó, não pode. Peguei uma Bíblia, uma Bíbliazinha. Ele tinha dado uma Bíblia pra mim, uma pequenininha, sabe? Aí, só que ela só tinha o Novo Testamento ali. Sim. E eu comecei a mostrar algumas coisas pra minha mãe. Falei: mãe, não pode isso, a gente tá fazendo isso e tal. Só que eles tinham o coração bem duro, cara. Aí, nesse tempo aí, foi um tempo assim que eu comecei a buscar, decidi, falei: mãe, eu vou me batizar. Cara, a família se levantou. Falou: não, você já é batizado, você vai batizar de novo por quê? Você tinha quantos anos? Eu me converti, cara, eu deveria ter meus 13 anos, 13 para 14 anos. E foi o primeiro da família ali. Eles não estavam acostumados com isso. Crente ia bater na porta lá para evangelizar, que eu acho que deveria ser os testemunhos de Jeová. Então, eles esculachavam, não queria esse povo lá. Então, para mim, esse era o tipo de crente. Eu não sabia, nunca tive um contato com isso. Então, a Ana Paula que me conectou a isso, a Cristo, né? E devo isso a ela, né? E a gente é amiga até hoje. É uma baita de uma evangelista. Aí eu fui, me batizei.
Cara, eu queria evangelizar todo mundo. Eu tava num amor, assim, só que eu não tinha maturidade. Sim. Eu era muito doido. Eu pregava pra todo mundo. O pessoal no serviço, eu arrumei até rolo. Arrumei até briga, sério. Falei, não, mas isso tá errado. Eu queria mostrar o que eu enxerguei, eu queria mostrar pras pessoas. Só que eu não tinha maturidade, eu era um menino de 13, 14 anos. Né? Então, foi um tempo, assim, bem doido, cara. Sim. Mas daí a pastora da época, ela cuidou de mim. De verdade, ela foi praticamente uma mãe. Ela fez algo que nem minha mãe fez por mim. Ela me pegava, eu morava num bairro lá bem simples, então eu saía para a avenida principal, porque era bem longe o percurso até a igreja. Cara, me colocava no carro dela, pensa, eu simplão de tudo tal, descia, entrava num baita de um carrão lá, porque eles eram, assim, bem de situação. Aí ela me levava pro culto e trazia. Nossa. Levava, trazia, deixava eu ali no ponto. Né? E, cara, foi assim por longos anos. Então, tudo que eu sei, eu aprendi ali. Foi um tempo, assim, de aprendizado. Foi ali que eu comecei a viver as primeiras experiências com Cristo. Que legal. E nesse... Como que foi essa sensação, né? Porque você... Naquele ato, né, que você arrancou o santinho do pescoço, tipo... Você fez no impulso, assim? Não, foi na hora. Foi impressionante, porque... Muito doido, né? Assim, o pastor que pregou foi o mesmo que veio me evangelizar. Eu vi verdade nele ali. Eu falei, cara, como que esse cara sabe da minha vida? Eu falei, tem algo que eu quero aprender dele. Né? E quando ele veio, que ele começou a falar, olha aí, não pode isso, não pode, né, não adorarás outros deuses, não farás para ti imagem de escultura. Né? Eu falei, nossa, eu nunca soube disso. Né? Aí tinha uma Bíblia na minha casa, antiga, aquelas que eles deixavam aberta no Salmo lá, né? Aí eu cheguei a abrir, falei, comecei a olhar, eu nem sabia ler Bíblia, porque nunca tinha lido. Né? Então não fui acostumado com isso. Eu ia pra igreja, ia lá rezar, igual todo mundo rezava. Né? Aí rezava, cantava, fazia essas coisas. E aí nesse tempo aí eu comecei a aprender, comecei a me dedicar. Trabalhando na loja lá, quando eu contei, fiz muita amizade. Tinha uma mulher lá que chamava Maria. Aí eu não tinha Bíblia. Né? Eu tinha ganhado esse Novo Testamento, que era pequenininho e tal. Eu não tinha Bíblia. Aí ela falou assim, eu vou te dar uma Bíblia de presente, porque você se converteu. Aí eu fui numa loja lá, num shopping. É irmão da Suzete. Ele também hoje é pastor. Chama Marcos. Irmão da Suzete. Tem uma irmã da Suzete aqui também. Eles são... Eu sei que foi o irmão dela que tinha lá. E eu fui lá ver essa Bíblia. Cara, eu peguei a Bíblia mais simples que tinha. Era uma pequenininha, um livro. Só que eu tava de olho na Bíblia Tim. Eu não sei se vocês lembram dessa Bíblia. Então tinha uma Bíblia capa roxa Tim. Eu falei, nossa, mas que linda a Bíblia. Eu queria aquela. Mas só que eu falei, como ela tá dando, eu vou pegar essa outra aqui que é mais barata. Eu fui pelo preço ali, porque a outra era 3 vezes mais cara. Aí eu peguei e levei. Ela falou, mas era essa mesmo que você queria? A Maria falou. Falei, Maria, não é, mas tá ótimo, eu agradeço pelo presente que você me deu. Ela falou, não, volta lá, pode falar com o Marcos lá e pode pegar o que você quiser lá. Eu falei, mas você tem certeza, Maria? Ela falou, não, tenho certeza, pode ir lá e pegar. Cara, voltei radiante lá. Peguei a Bíblia Tim, que ela era cheia de explicação e tal, bem voltada pra jovem, né? Aí essa foi a minha primeira Bíblia, cara. Fazia a marcação nela. Cara, usei ela pra muitos. Usei muito ela. Comecei a ler a Bíblia, cara. Aí comecei a ler ela pra ler ela de capa a capa, eu fui ler ela na versão que ela foi escrita. Né? O pastor me passou uma sequência. Então eu trabalho, todo dia eu pegava e eu lia um pouquinho. Consegui ler ela inteira num período de um ano. Nossa, caramba, isso muito jovem. Li ela inteirinha, cara, num período de um ano. Legal. Aí comecei a evangelizar meus irmãos. Fui falando, minhas tias, minha avó. Foi tentando arrastar todo mundo, porque a minha família, ela veio de uma raiz muito católica. Meu avô rezava terço nas casas, minha avó rezava terço, fazia procissão, participava de... Cara, tudo que era igreja, eles participavam. Né? Então, foi bem difícil, assim,
explicar para eles, assim, quem era Jesus, qual foi esse tempo que eu tava vivendo. Minha avó chegou a virar até a cara para mim. Nossa. Na época, né? Assim, meus tios. Então foi uma mudança, assim, bem radical, né? Porque o mundo que eu vivia ali era assim, a família tinha bastante alcoólatras, o pessoal bebia muito, que veio do meu avô, veio da minha avó, né? Passou para minha mãe, e os meus tios tiveram então muito problema assim com alcoolismo. E eu falei, cara, não quero essa vida para mim. E quando eu descobri que tendo Jesus essas coisas podiam mudar, eu, cara, tentei mudar ele de todo jeito. Preguei, levei minha mãe pra igreja, levei meu pai pra igreja. Meu pai maior tímido na época, sabe? Meu pai não... Ele era quietão, na dele. Nunca vi meu pai rezando. Aí levei todos eles pra igreja. Levei, foi e tal, minha mãe foi. Só que não permaneceram, né? Não permaneceram. E depois, futuramente, levei meus irmãos. Eles batizaram, né? O Alexandre batizou, a Paloma batizou. Hoje, eles não estão na igreja. Mas eles tiveram uma experiência com Deus. Sim. E, cara, foi um tempo, assim, bem doido, assim. Que da hora isso. E você, na época que você foi evangelizado, você entendia sobre a forma como Deus te chamou? Ou hoje você vê, olhando tudo para trás, e entende que realmente era uma parte específica de você que Deus estava te chamando? Olha, eu entendo assim. Eu acho até que eu sou um evangelista. Eu fui, né, consagrado como pastor. Eu fui consagrado como pastor. Mas até o AP já falou, cara, eu acho que seu ministério tá errado. Eu falei, mas daí ele falou, vamos ver, eu vou te posicionar, vou te orientar. E estamos indo aí. Mas assim, foi tempos assim que... Esse tempo foi tempo que eu queria pregar, assim... Cara, eu pregava para as pessoas, pregava para os amigos. Só que eu via esse amor. As pessoas não enxergavam isso, né? E aí isso daí, com o tempo, foi dando uma esfriada. Foi dando uma acalmada. Falei, pô, não é bem assim. É difícil evangelizar, também não é tão simples. Né? Mas consegui ganhar algumas pessoas para Jesus. E nessa época também foi a época que eu conheci a Malu. A Malu entrou para trabalhar na loja onde eu trabalhava, né? E ali eu conheci ela. Cara, tudo começou ali. Aí a gente começou a namorar lá, não podia. Funcionário do mesmo ambiente, não podia estar junto. Aí, nossa, isso aqui deu maior problema. Aí beleza, a gente foi namorando. A gente namorou e casou num período de um ano. Nossa. Namorou, casou e teve o Gabriel. Tudo num período de um ano. Sim. Assim, foi bem doido. E... Só que o gerente da época lá me ajudou bastante. Eu não sei, as pessoas acham que gostavam um pouco de mim. Eu lembro que uma vez eu estava numa seção de tecidos lá, que vendia bastante tecido na loja. Sim. E eu tava lá, eu acho que não sei se eu tava enrolando, se eu tava cortando alguma coisa. E chegou uma mulher lá na porta lá, e ela conversava com outro rapaz lá que era crente também de outra igreja. Aí ela falou assim, ó, fala pra aquele menino lá que eu tô vendo um anjo do lado dele. Nossa. Falei, cara, que isso, né? Tem um anjo do meu lado. E isso foi alimentando a minha fé, foi alimentando a minha esperança. Falei, cara, quero conhecer esse Deus. E fui buscando. Aí, nisso que eu conheci a Malu, a gente... Nesse período que a gente viveu junto ali, eu falei pra ela, vamos ficar junto? Vamos. Então eu falei, vamos pra igreja comigo, que ela também era católica. Aí converteu ela? Cara, converti ela. Legal. Aí ela falou, mas... Cara, vou pra igreja com você, eu sou católico, meu pai é católico, não tem como. Eu falei, não, vamos lá pra igreja lá, vamos lá pra você ver como é que é lá, conhecer e tal. Cara, a gente batia pezão. Acho que eu dava uns 3 km. Assim, Nossa. pra atravessar a cidade inteira. A gente ia, às vezes, de bicicleta, eu andei muito de bicicleta. E aí foi convertir, foi pra igreja, se apaixonou também, entregou a vida pra Jesus ali. Que legal. O pai dela não aceitava também na época. Foi assim também, cara, foi muito doido. Assim, as experiências, mas hoje eles conseguem ver que realmente Deus fez parte dessa trajetória. A gente chegou hoje onde a gente chegou,
foi porque Deus nos preservou, porque Deus nos guardou, senão eu e a Malu não teríamos chegado onde a gente chegou hoje. Né? E a gente constituiu família. Hoje o Gabriel já está com 24 anos, a Carol fez 19. Né? Então, foi um tempo assim... Eu era muito imaturo na época, eu não tinha responsabilidade. Né? Eu até costumo dizer, ter o apóstolo L como pai aqui, cara, é um privilégio. Eu não conseguia entender isso, mesmo estando aqui. Né? Eu vim pra cá em 2020 e tal, falei, mas cara, pai... Como assim? O meu pai é um pouco ausente. O pastor lá da minha igreja falava de cobertura espiritual, que é outra coisa. E eu falo outra que é pai. Eu falei, cara, eu não consigo... Foi difícil para mim desfrutar disso, para entrar nesse ambiente e começar. Cara, e para dizer bem a verdade, estou começando isso agora, de pouco tempo. Eu estou começando a desfrutar, a entender o que é a paternidade, a importância da paternidade sobre as nossas vidas, direção, né? Porque às vezes os filhos vêm e perguntam uma coisa e falam, cara, tem certeza que é isso? Ó, eu vou deixar, mas primeiro você vai lá e fala com o apóstolo L. Se ele autorizar, você pode fazer. Legal isso. Legal. Então, cara, ajuda você a dividir responsabilidade. Sim. Porque quando você pega uma pessoa mais experiente, igual o AP, né, o apóstolo Cristiano, o apóstolo L, que tem uma experiência de profundidade com Deus, você não precisa tomar decisão sozinho. Né? Você fala, cara, vamos ver se é isso mesmo. Vai lá, conversa com eles, vê se ele te posiciona, vê se é isso mesmo que Deus tem. Então, aí as coisas começam a mudar, né? Então, você começa a dividir isso daí. Mas voltando lá, nessa época que eu casei com a Malu, cara, a gente viveu um tempo assim, muito doido. A gente casou, foi tudo muito rápido. Eu cheguei e falei pro meu pai, pai, eu vou casar. Ele falou, vai casar, Alberto, 18, 19 anos. Tava fazendo 19 anos. Eu falei, não, vou casar. Ele falou, não, mas você não precisa casar. Eu falei, não, mas eu quero casar. E, cara, minha mãe ficou em choque. Porque viu eu saindo de casa assim, a gente falou, vamos casar assim, passou um pouquinho, casou e a gente ia alugar uma casa na época. Aí não tinha nem casa, não tinha móvel, não tinha nada. Eu saí da minha casa, eu tinha uma caixinha. Eu falei, nossa, a Malu é muito doida. Ela comprou a ideia. Eu levei uma caixinha comigo, assim, só com as roupas que eu tinha, porque eu não tinha mais nada. Né? Só que daí eu peguei e comprei, como fazia um tempo que eu trabalhava já na Pernambucanas, eu consegui um empréstimo na época, eu comprei quase todos os móveis, algumas coisas eu ganhei, amigos ajudou. O pai da Malu, que na realidade ficou muito bravo comigo na época, ele morava de caseiro na época, ele me deu a casa dele para morar. Nossa, aí morei lá por um ano. Pô, ajudou eu demais, cara. Ele tava com raiva, porque hoje eu me coloco no lugar dele. Né? Falo, cara, o que eu fiz com ele realmente não foi justo. Né? Ele tinha toda a razão, porque a Malu também só tinha 17 anos. Nós dois erramos. E aí falei, mas cara, por que ele ficou bravo comigo e tal? Né? Eu assumi ela, a gente vai casar, a gente se gosta. Só que a gente colocou a carroça na frente dos bois, né? O tempo de estudo que a gente perdeu, cara, paga um preço muito caro. Pra ter ideia, eu fui me formar agora, de pouco tempo atrás. Aí o que era para ser antes veio muito depois. Né? Então as responsabilidades elas vieram antes e não perdoa. Né? Então na época o salário que eu ganhava não era um salário para sustentar uma família. Então passei muito apertado na época. Só que, cara, passei apertado assim a ponto de chegar a cortar a luz de casa, a ponto de chegar a cortar a água. Entendeu? Eu cheguei a ficar uma semana sem luz, uma semana sem água, e assim a gente ia se virando. Eu não tinha responsabilidade nenhuma com dinheiro. Não é que eu não tinha, eu até tinha, mas eu também ganhava muito pouco. Então esse pouco que eu ganhava não era suficiente. Né? Então fazia o que dava, pagava o essencial, ficava uma coisa, deixava outra, né? E assim a gente foi levando. Aí depois a Malu começou a trabalhar fora de novo, porque ela não pôde continuar trabalhando na mesma loja. Aí depois eu arrumei um outro emprego para ela, ela me ajudou bastante. Mas é muito difícil, gente. Quando você casa muito novo, o Gabriel pequeno, acho que com 5, 6 anos, aí tem que levar para a escola, tem que trazer, não tinha carro, morava longe. Eu morava no alto, num bairro lá, numa montanha bem alta lá no Céu Azul, sabe? Sim. Cara, tem uma vista maravilhosa.
Comprei uma casa lá que era do meu cunhado. Eu cheguei a comprar uma casa. Fui pagando ela. Para comprar essa casa, eu tive que fazer uma coisa. Eu tava trabalhando 10 anos na Pernambucanas. Comecei bem cedo lá. Aí eu negociei com o gerente, ele me mandou embora. O irmão da Malu tinha comprado uma casa. Aí o casamento dele, ele tava noivo, o noivado não deu certo, ele resolveu vender. Eu peguei esse dinheiro do acerto e comprei a casa dele. Era uma casa boa na época. Não era muito grande, mas era uma casinha boa, bem arrumadinha. Não tinha muro. Aí essas coisas tudo eu tive que fazer depois, e inclusive foi meu pai que fez. Meu pai era pedreiro. Aí, beleza. Peguei e comprei essa casa lá. Só que não tinha carro, morava longe, então eu usava muito ônibus. Aí a gente gastava dinheiro com ônibus, subindo e descendo todos os dias, assim. E, cara, tinha muita energia. Cara, quando você é jovem, você tem energia. Só que as minhas energias eram para cuidar da minha família. Porque eu só trabalhava, ia pra... A única coisa que eu fazia, trabalhava, ia pra igreja, trabalhava, ia pra igreja. Não tinha nem muito lazer, porque também não tinha muito recurso, e campus também não tinha quase nada de lazer para fazer. Então, o lazer meu qual que era? Os grupos de jovens. A gente ia pro grupo de jovens da igreja. Tinha um grupinho lá, sei lá, de umas 10 pessoas. Então a gente se reunia, ia para casa de um, para casa de outro, porque a cidade é muito fria, o ambiente muito gelado, você acaba ficando dentro de casa. Então a gente comia muito. A gente fazia aquelas batatas recheadas, juntava o pessoal, contava história, orava junto, né? Então sempre tinha uma palavra. Tinha um amigo meu que hoje é pastor também, o Samir, me ajudou muito também na época, né? Hoje ele tá morando em São José. Ele é um cara bem maduro também. Então na época assim a gente curtiu bastante. Ele era o cara que tinha carro. Então ele que levava. Ele levava e trazia, ele fazia os corre, né? Ele ajudava a gente na época. Então, e assim a gente foi vivendo, cara. Foi vivendo e hoje a gente tá aí. Nossa, velho. Que testemunho, muito legal. E como que entrou, tipo, o ministério? O ministério veio cedo pra você? Cara, na igreja, assim? Sabe no Rancho do Lelé? Sei. Sim. Eu fui lá, eu deveria ter acho que meus 15, 16 anos. Né? Voltando um pouco antes, até meus 15, 16 anos. Antes de conhecer a Malu, isso. A pastora, ela fazia alguns eventos. E já existia o Rancho do Lelé. Eu nem sabia. Só que ela me levava. Aí, beleza. Teve um evento, né? Um evento da igreja. E a gente foi lá para esse rancho lá. Aí chegou lá o pastor falou: você vai dar uma palavra para os jovens. Nossa. Cara, eu nem sabia falar direito. Falava tudo errado. Né? Aí eu falei, não, beleza. Ele me deu uma oportunidade lá e eu preparei alguma coisinha de última hora lá. Fui, dei uma palavrinha bem curtinha na época, porque eu nem sabia falar direito. E fiz uma oração. Só que ele me deu o microfone na minha mão. A hora que eu olhei pra minha mão tava assim, tremendo assim, cara. Sim. Eu falei, cara, e você não tem controle. Sabe? Mas eu tava ali firme. Aí falei, nossa, aquele suador, tal. E deu uma palavra, cara. Aí foi nisso que começou. Despertou em mim a vontade de ser pastor. Eu queria ser pastor. Eu falei, eu nem sabia que era pastor, mas eu queria ser pregador. Eu falei, cara, eu quero fazer esse negócio que esse cara tá fazendo. Ele tá pregando lá, eu achava maior da hora isso. Eu falei, pô, quero pregar também. Né? E só que tem toda uma trajetória, né? E eu recebi uma palavra que acho que foi do pastor Marcos, cara, o irmão da Suzete. Na época ele falou assim, olha, Deus, isso não se cumpriu ainda. Ele falou assim, Deus manda te falar pra você que você vai viver do ministério. Eu falei, mas cara, como assim viver do ministério? Ele falou, você vai pregar muito a palavra. Ele falou, o Senhor vai te enviar. Vai chegar o tempo que você vai. E isso daí ficou guardado, isso daí ficou gravado. Falei, cara, mas novinho, eu não tinha um preparo assim para pregar. Aí o que eu comecei a fazer? A gente juntou um grupo de jovens lá, tem o IBAD ali em Pinda. É uma escola de teologia. IBAD é alguma coisa que
Cara, isso faz tanto tempo. Eu sei que eu descia acho que era, não sei se era terça ou segunda-feira. A gente descia no carro do Samir. A gente rachava lá e ele trazia a gente. E ali eu aprendi bastante coisa ali. Aí fui aprendendo. Acho que eu fiz uns 2 anos de IBAD. Aí depois desses 2 anos, conheci o sonho. Vim no sonho. No comecinho que teve... Eu vim conhecer o sonho aqui com a Suzete. Tinha cultos aqui. Aí a gente veio algumas vezes no culto. Aí tinha os ensinos. Aí eu comecei a participar do Efatá. Então eu cheguei a participar 1 ano e meio do Efatá. Mas daí, nessa época, eu já tinha o meu carro. Então descia eu e a Malu. E eu trouxe mais um outro pastor comigo. Eu falei, cara, vamos lá pegar a visão dos caras, maior da hora e tal. O Cristiano, o Marlocão, pregando de boné. Eu falei, cara, o cara prega de boné, os caras lá tudo. Eu falei, cara, como assim, né? Então foi assim um negócio assim. Eu falei, cara, o cara sobe de calça jeans no púlpito, pode? Então confrontava um pouco daquilo que eu vivi. Falei, cara, mas é diferente isso. Aí comecei a vir aqui e eu fiquei 1 ano e meio descendo. Eu não cheguei a concluir. Porque eu não sei porque eu acho que não deu pra gente descer mais, né? E aí ficamos nesse período descendo. Então era bastante corrido assim a nossa vida. Porque ganhava pouco e não tinha muito tempo, porque o tempo que a gente tinha que ficar trabalhando. Então trabalhava, estava na igreja e fazia os eventos, então eu participava de tudo na igreja. Isso era um erro também, porque a gente acabava tendo menos tempo para a família, para cuidar da gente, e tudo era igreja. Então era quase que de domingo a domingo, entendeu? Então na terça era oração, na quarta-feira às vezes a gente reunia os jovens, aí na quinta-feira tinha culto, na sexta-feira às vezes tinha oração na casa de um irmão. Né? Todo dia tinha alguma coisa. Todo dia tinha alguma coisa, cara. Então não parava assim. Aí a gente foi indo. Aí o pastor na época me chamou pra escadinha. Você vai fazer parte aí você vai ser um colaborador. Falei, beleza, então vamos ser colaborador. Aí eu ficava na porta. Ficava na recepção lá, recebendo as pessoas, dando a paz e tal, conversando. E beleza. Tipo diácono? Era um diácono. Só que então, era o colaborador. Aí fiquei um tempo como colaborador. Depois eu virei um diácono. E depois do diácono eu virei um presbítero. Sim. Aí fiquei no presbitério um tempo. E depois do presbitério... E isso começou quando? Pastor. Isso foi mais ou menos em... Cara, eu não sou muito bom de data. Mas deveria ter meus 25 anos. 25, 26 anos. Você foi ungido pastor? Legal. Aí que eu fui ungido a presbítero. A pastor acho que eu deveria ter uns 30 anos. Acho que mais ou menos 29, 30, 31, nessa média aí. Bem profético, né? Jesus. Começou com 30, né? Que legal. E o que te manteve firme quando, tipo, as coisas, né? Tipo, esses momentos com grupos de jovens, pra que você... Como você via, né? Tipo, se pareciam comuns ou pequenas demais. O que te manteve firme nesses momentos? Olha, esses momentos, assim, foram momentos, assim... de muita fé, sabe? A gente ajudava uns aos outros. Participava de louvor, dança. Um impulsionava o outro. Sim. Né? Um ajudava o outro a se movimentar, a buscar. Então, a gente teve um rapaz que foi para a igreja, ele chamava Paulinho na época. Ele era um líder de jovens. Né? Eu nunca fui muito bom assim como líder. Assim, sempre converso com todo mundo, tenho facilidade assim com todo mundo, mas o cara ele era um líder, então ele puxava a turma e a gente se movimentava nisso daí. Então sempre estava se reunindo, quando precisava de alguma coisa, tinha o apoio da igreja, a igreja apoiava muito. Sabe o que me ajudou muito nas épocas difíceis? Foi a pastora. A pastora Suzete, lá de Campos. Ela e o pastor Luiz. As horas mais difíceis da minha vida, os momentos mais difíceis que eu passei, as lutas, as dificuldades, cara, era eles que estavam presentes. Sabe, não que os jovens não faziam, mas assim, quem cuidou de perto foram eles.
Sim. Né? As dificuldades que eu passei no casamento, as dificuldades que eu passei financeira. Né? Chegou uma época que eu já não estava morando mais lá em cima, eu tinha vendido a casa. Olha que doideira. Eu vendi a casa para comprar um terreno. Uhum. Não comprei o terreno. E usei toda a grana. Né? Usou, evaporou, né? Porque dinheiro evaporou e não tinha muita responsabilidade ainda financeira. Aí esse dinheiro foi embora. Comecei a morar de aluguel. Uhum. Aí morando de aluguel, cara, passei tempo apertado. Passando bastante tempo apertado. Só que eu falei, cara, não vou pedir nada. Eu falei, Deus vai me sustentar. Uhum. Aí a gente foi pra igreja. Cara, eu só tinha o dinheiro pra ir. E não tinha pra voltar. E também não sabia se eu ia ter carona pra voltar. Só fui. Uhum. Foi eu e a Malu e o Gabriel. Aí chegamos lá, tal, no finalzinho do culto. Falei, nossa, Malu, o que nós vamos fazer? Falei, vamos ver se a gente arruma uma carona aí pra levar a gente embora. Porque era longe, gente. Se não arrumasse carona, a gente ia embora. Só que ia fazer uma caminhada longa. Era 3 km andando. 10 horas da noite, o culto acabava 9h30. Aí, beleza. O pastor chegou no final do culto assim e falou assim, ó, Deus tá mandando eu te dar uma oferta. Cara, ele me deu R$100. Só que R$100 naquela época não é R$100 de agora. Eram acho que uns R$1.000 de agora, porque o dinheiro nosso desvalorizou muito, né? Cara, eu fiz compra o mês inteiro. Nossa, que legal. Sabe, comprei, cara, foi provisão de Deus e eu não pedi, cara, só que eu não podia recusar. Porque eu sabia o que eu tava vendo, falei, cara, pastor, Deus tá usando o senhor. Falei, não posso nem me dar a chance de recusar isso, porque realmente eu preciso. E ele me abençoou ali, cara. Essa foi a única vez que eu precisei, assim, que me ajudou, né? E depois, cara, Deus foi abrindo as portas. Eu comecei a trabalhar em outros lugares. Sim. Eu comecei a trabalhar depois. Eu tive bastante experiência, assim. Eu fui trabalhar numa sapataria. Fiquei 3 anos lá. Depois eu saí. Fui trabalhar vender motos. Vender moto e carro. Trabalhei nesse período, assim. E Deus foi me sustentando nisso daí. Aí teve um momento que eu falei, cara, preciso fazer alguma coisa da minha vida. Falei, porque só isso não tava dando. Aí a Malu começou a trabalhar pro Ivan, um rapaz lá de Campos que da Suíça, que era da Suíça Chocolate na época, né? Hoje é outro nome. Aí ele comprou uma moto, me deu, fui vender chocolate pro cara. Só que ele falou, meu, você não vai poder vender em Campos. Em Campos era fortíssimo o chocolate, ele vendia muito. Só que você vai descer pro Vale. Putz. Aí não tinha carta de moto. Fui, tirei carta de moto. Ele comprou uma moto, uma Bros na época, e me deu essa moto. Aí eu descia pra Taubaté, sem nunca ter vindo pra cá de moto, gente. Loucura. Fui pra São José, assim, com poucos dias de experiência de moto. Comecei a rodar o vale inteiro com moto, assim. Comecei a pegar chocolate, peguei o chocolate dele pra vender. Ele deu máquinas de café da La Spaziale pra fazer locação, vendas, né? E aí eu peguei chocolate. Essa minha pastora, ela tinha uma fábrica lá também de chocolate. Comecei a pegar umas amostras de chocolate dela pra vender. Aí peguei esse chocolate e descia pra cá no calorzão, cara, numa caixinha. E comecei a vender um pouco, vendi um pouco deles. Aí só que isso me despertou pra algo. A minha pastora, ela fabricava chocolate. E ela fazia uns pirulitinhos, assim, bem legalzinho, sabe? Bem bonitinho, Mickey, Minnie, que era de aniversário. Sim. Aí eu falei, cara, acho que eu consigo fazer isso. Eu desci, onde foi que eu comprei? Não, acho que foi em Pinda. Que daí eu comecei a conhecer um monte de lugar que eu não conhecia. Foi em Pinda, lá no mercado. Lá tinha o Calazans. Aí comprei chocolate do cara. Falei, vou tentar fazer isso aqui. Comprei umas formas, levei pra casa. Falei, mano, vamos ver se a gente consegue fazer uns chocolatinhos. Sim. Cara, sem nunca ter feito. A gente começou a fazer chocolate. Aí, só que a gente conseguia fazer 10, 15 no dia. Não tinha experiência. A gente fabricou e usava uma geladeira simples pra fazer. Só que, cara, eu falei, meu, acho que dá pra crescer com isso aqui. Aí a gente foi indo, foi desenvolvendo. Cara, passou um tempo, a gente começou a fabricar um tanto de chocolate. Nossa. Aí eu abri um espaço. Eu aluguei um espaço de uma mulher lá, abri uma fabriquinha. E a gente deixou aquele espaço só pra fabricar. Aí a gente começou a fabricar e vendia. Eu cheguei a ter, acho que uns 80 pontos de chocolate.
vendendo. Nossa. Aí o pessoal fazia pedido para festa de aniversário. Né? A gente foi tendo experiência, começou a melhorar, porque os primeiros era feio. Aí depois, cara, como é bom, né? Você tem que ter a ousadia de começar a fazer qualquer coisa na sua vida. Tem que ter a ousadia de pegar e falar, cara, vou desenvolver esse negócio. Aí a gente começou a fabricar, e a gente começou a ficar bom nisso. A Malu ficou muito boa nisso. Sim. Aí, só que era muito cansativo fazer isso. A gente chegou a ficar... Cara, eu pagava aluguel, eu pagava carro, tudo com dinheiro que vinha do chocolate. Porque a gente não tinha trabalho fora. Só que chegava no calor, nossa, aí caía as vendas. Aí a gente ralava. Aí foi nessa época de calor que eu fiquei conhecendo... Eu falei, poxa, acho que eu vou... Deixa eu ver se foi bem nessa época. Ah, não, antes dessa época ainda, eu consegui um emprego que eu não valorizei, cara, na Mega de Alimentos. O cara me achou um currículo meu lá, me indicou, consegui, fui lá para São Paulo. Desculpa. Aí, beleza, ele me contratou para ser representante dessa marca, só que eu não tinha, precisava de computador, eu não tinha. Tinha só um computador, era muito escasso, não é essa facilidade que era aqui hoje. Então eu ia na rua, eles não tinham nenhum cliente em Campos. Cadastrei um monte de cliente para eles. Eu acho que eu cheguei a cadastrar 60 clientes. Mas, deve ter uns 3 mil clientes lá. Pelo menos isso tem. Não, 3 mil... Não, é porque pegava a parte de restaurante, pegava a parte de pizzaria. Então, eu não valorizei esse emprego, cara. Fiquei nele, acho que uns 6, 8 meses nele. Não tinha a falta da maturidade não fez, eu não enxerguei o potencial que essa empresa tinha. Sim. Aí, beleza, eu cadastrei, aquele que eu cadastrei, eu achei que tava bom. Vou lá, vendo 60 mil lá e tá tudo certo, né? E não, cara. Só que daí eu cadastrei um cliente bom que tinha uma pizzaria no centro ali. Ele comprava por semana 10 mil reais. Então, eu vendia pra ele, já ficava felizão, né? 10 mil, só tirava pedidinho, tal, ia no outro, vendia. E só que eu me acomodei nisso, eu fiquei nisso e a empresa querendo mais, aí me trocaram. Aí foi aonde eu saí dessa época e comecei a trabalhar com... Não, nessa época, deixa eu ver, foi em 2000... eu saí nessa época e aí comecei a trabalhar também com vendas de calçados. Aí... Nesse período que eu perdi essa oportunidade, né? Que eu fiquei um tempo em casa, mas passei bem apertado nisso, cara. Sim. Foi um tempo que eu passei bastante apertado. Se eu tivesse permanecido, né? A importância da maturidade de alguém para te direcionar como um pai espiritual, é isso daí. Talvez eu não faltou isso. Né? Falou, não, cara, firma, pega, vai... De entender o que estava o que estava acontecendo ali. Porque hoje, o rapaz que entrou no meu lugar está lá até hoje. Ele chama Daniel, o rapaz. O faturamento hoje lá, o cara chega a ganhar 20 mil reais. Nossa. Então, eu perdi uma grande oportunidade. Né? Aí, nesse tempo, eu fui trocando de empresa, depois fui trabalhar numa fábrica. Depois dessa fábrica que eu montei que eu entrei no Ivan e montei essa, né, contando a história de trás para frente, né, Sim. que a gente vai lembrando, que você vai passando tanta coisa. Sim. Aí acontece isso. Aí nesse período aí a gente, beleza, montamos uma fábrica, começamos a fabricar. Foi depois dessa fábrica que eu consegui entrar na Alma Chips. Mas entrei assim também, cara, foi Deus. Eu costumo dizer que na minha vida, eu acho que tudo que aconteceu foi permissão de Deus. Sim. Assim, foi realmente Deus me guardando, né? Porque quando eu estava trabalhando com a moto, eu lembro um dia que eu cheguei na igreja, tinha um pastor de fora pregando lá. Nem conhecia o cara também. Aí esse pastor, ele era meio que profeta, né? Acho que ele era profeta, não é possível. Aí ele olhou lá no canto, lá eu tava na mesa de som. Então, eu cuidava da mesa de som também. Aí ele pegou e falou, ô jovem, você que tá de camiseta vermelha aí. Falou assim, Deus manda dizer pra você, moto não. Ele nem sabia que eu andava de moto, eu nem conhecia o cara.
Nossa. Falou assim, Deus tá te dando livramento de acidentes. Nossa. Aí me remeteu, lembrou eu numa coisa. Eu tava indo pra Campos, que eu tinha descido, ali perto do... Como que chama ali, cara? Sei que passa o Castelão ali, sobe e tem uma curva depois bem fechada lá, sabe? E eu quase me perdi nessa curva. Nossa. E eu tava correndo, mas não tava correndo muito. Só que a hora que eu deitei pra ir na curva, a moto levantou. Cara, eu não sei como que eu consegui deitar essa moto de novo. Eu acho que o anjo catou na... Cara, eu falei, ajudou a deitar assim, porque senão eu tinha dado de frente num caminhão. Nossa. Aí me lembrou disso, né? Quando ele falou isso. Eu falei, cara, é sério que Deus tá falando. Aí eu parei de trabalhar pro Ivan. E aí eu fiquei só no chocolate, né? Porque eu vendi as coisas dele, vendi as chocolateiras, daí parou tudo, eu fiquei só com meus chocolates nessa época. Aí nessa época, acho que deu uns 3 anos que a gente ficou, cresceu, fez um monte de coisa e tal. Aí foi onde eu entrei na PepsiCo. E o jeito que eu entrei também na PepsiCo foi muito doido, porque... Cara, eu tinha um cabelão meio grandão, sabe? Era um molecão. Nossa, não consigo imaginar. Era muito doido. Aí o gerente chegou pra mim. A forma como eu consegui. Eu fui tinha um pátio lá. Falei, vou levar meu currículo lá nesse lugar. Nem sabia. Cheguei no pátio lá, conheci a mulher que tava no pátio, cara. Ela falou, Adalberto, tudo bem? O que você tá fazendo aqui? Eu falei, tô querendo um emprego, né? Aí ela falou assim, você tem carta de caminhão? Eu falei, não, não tem. Tem carta só de carro e moto. Aí ela falou assim, não, mas eu vou... Vem cá, não precisa deixar seu currículo aqui não, vou dar seu contato aqui pra mim. Aí dei meu telefone pra ela, ela pegou até o currículo, ela falou assim, eu vou indicar, eu vou pedir pra um rapaz da PepsiCo ligar pra você. Que legal. Aí, beleza, passou uns 2 dias, o cara me ligou, falou assim, meu nome é Dave, eu sou aqui da PepsiCo e tal, e eu vou fazer uma entrevista com você. Aí passou um pouquinho, passou uns dias, aí criou expectativa, né? Falei, pô, cara, não trabalhava na PepsiCo, nem sabia que era uma chips. Aí ele... Você não conhecia? Não conhecia. Nossa. Não conhecia a potência que tinha a empresa, né? Porque a empresa ela é bem grande. Sim, cara, muito grande. Aí eu lembro que eu tava lá em frente ao Roma. Ele falou, vou marcar a entrevista na rua mesmo. Ele subiu de carro lá e tal. Encontrei com ele lá na frente do Mercado Roma. Aí ele falou, cara, eu preciso de você temporário. Por 3 meses, mas você acha que você vai aguentar? Eu tava lá, né? Eu falei, mas aguentar como assim? Ele falou, não, tem que carregar a caixa, descer caixa do caminhão e tal. Começa cedo, às vezes termina tarde. Eu falei, não, cara, eu tô precisando, eu topo. Eu falei, eu vou. Aí, beleza. Nesse que ele falou, falou assim, então beleza. Preenche todos esses seus dados, preenchi todos os meus dados. Passou quase um mês pra ele me chamar, cara. Nossa. Aí eu até cheguei a dar meio que um checkmate nele. Eu liguei pra ele e falei, pô, Dave, você me ligou, fez a entrevista e tal, e aí, você vai me chamar mesmo ou não? E se não for, eu vou partir pra outra, não posso mais ficar parado. Aí ele falou, não, vou dar emprego pra você. Aí me contratou, cara. Aí nisso que eu entrei, eu fui ajudar um rapaz que dirigia o caminhão, que fazia todas as coisas. Aí eu comecei a entender o processo e a força que a empresa tinha. Nossa. Aí, olha só pra você ver como... quando você tem alguém que te posiciona, né, como tem na casa aqui, principalmente para vocês jovens, né, ouvir a direção do pai é muito importante. Sim. Se na época eu tivesse tido um pouco mais de maturidade, eu tinha me formado antes, porque eu entrei na empresa, eu deveria ter acho que eu tava com 32 anos, mais ou menos isso. E eu já podia ter entrado, porque ganhava bem na época, ela pagava bem a empresa. Não nos primeiros meses. Os 6 primeiros meses eu tava só como ajudante lá, né? Então, mas depois que eu assumi a parte de vendas, dava pra ganhar um bom dinheiro. E eu podia ter feito a faculdade ali já. Então eu perdi algumas oportunidades dentro da própria empresa por chegar a oportunidade e não estar pronta. Então aconteceu várias vezes isso. E foi passando, aí... Agora que virou a ficha. Né? Mas estamos lá. Eu acho até que mais um tempo, acho que é um ciclo que vai se encerrar também lá. Né? Deus tem outras coisas. Né? Então, estamos orando aí, pedindo direção. Para você hoje, como é ser cristão e pastor trabalhando nessas grandes empresas, né? Tipo, como a PepsiCo? Cara, eu trabalho muito sozinho. Né?
Tenho contato com as pessoas lá, os vendedores são todos amigos meus, eles são pessoas mais velhas, né? Não tem, assim, muito jovem na empresa, é uma empresa de pessoas, assim, você olha lá, cara, de 50, 55 anos, 60 anos, cara que tem história lá, que viveu 30 anos da vida fazendo a mesma coisa ali, né? É uma empresa bem tradicional, né? É uma empresa bem tradicional. Né? Então, são pessoas, assim, cara, tudo de família. É uma empresa bem família, assim. Sim. Tem um ou outro que é meio doidão, né? Mas tem esse pessoal que entra, às vezes acaba nem ficando. Então eu já vi trocar muito de emprego ali. E eu trabalho muito sozinho. Sim. Porque na realidade tudo que eu faço é sozinho. Eu tenho muito contato. Telefone. Reunião por telefone. WhatsApp. Então, tudo que eu faço na rua, se eu não fizer, não tem ninguém que faz. Então, e trabalhar com o pessoal ali é tranquilo, né? Já preguei para algumas pessoas ali também. Tem amigo lá que é cristão, que já é de outra igreja, né? E assim, tenho vivido. Vivido lá, tenho... Muito bom. E uma coisa que eu fiquei pensando é porque você... né, vendo assim toda essa linha do tempo da sua trajetória, é de ver como você, mesmo desde muito novo, você entendia o que era depender de Deus, né? Sim. Então eu imagino que deveria dar muito medo. Então, assim, porque vocês eram muito novos e aí, assim, enfrentando situações que eram situações muito complicadas, né? Como Sim. você falou da escassez e tal. Então, é a dependência de Deus mesmo. Não sei se você tinha essa ideia na época, mas acho que essa prática, né? Como você falou, a fé foi esse fio condutor de tudo, né? Eu achei interessante. Sabe quando que virou a chave? A Malu, ela era controlada. Ela controlava as coisas dela tudo no caderninho. Eu não. Eu pegava e falava, eu até brincava com a Malu. Se brincava não, eu falava sério. Eu falava assim, não se preocupe, minha morada é o céu. Aqui na Terra eu tô vivendo. Né? Só que conforme foi passando o tempo e eu fui tendo contato com pessoas empreendedoras de mercado, embora a Malu, olha só a importância de ouvir a esposa, né? Eu deixei de ouvir ela algumas vezes, eu acho, porque ela falava, não pode gastar tudo, tem que guardar um dinheiro, tem que fazer um fundo, a gente precisa comprar uma casa. Eu falei, que comprar casa, Malu? Deus deu essa casa do seu pai aqui pra gente, eu vou morar nela. Eu falava desse jeito, sim, cara. Mas não era isso. Né? Porque Deus tinha falado que ia me dar uma casa. Eu falei, Deus falou que vai me dar uma casa, tô morando na casa do seu pai. Acho que vai ser essa casa aqui. Na minha cabeça era isso. Falei, eu tomando posse de algo que não era meu. Porque eu lembro que a gente estava num culto e o pastor falou assim, Deus vai te dar um imóvel, tá bom? Vai te dar uma casa. Eu falei, amém. Tô morando nela já. Que doideira, essas né? palavras proféticas, né? Muito louco. Essas palavras proféticas aí. Tipo, cutucando ela, ó. Aí, só que nesse período daí eu morava de aluguel. A minha sogra, cara, minha sogra foi uma mãe pra mim, bicho. Ela nos socorreu, assim, muitas vezes. Sim. Porque eu não tinha preocupação, né? Um fleumático, assim, bem... Então, eu não tinha muita preocupação. Eu deixava as coisas acontecerem e a hora que acontecia, eu falava, cara, não vou e vou resolver. Daí eu dava aquela pau, eu vou dar um jeito, né? Eu vou e faço alguma coisa. E eu sempre tinha alguma coisa ou outra para vender, então eu sempre corria atrás das coisas. Aí eu lembro que quando eu não tinha, quem me socorria? Minha sogra. Ela cozinhava, ela deixava às vezes a minha roupa lavada, ela cuidava de mim como um filho, cara. Aí quando a minha sogra faleceu, eu morava perto dela. Cara, foi um choque, que ela morreu muito nova. Ela tinha 50 anos. Nossa. Então, do nada, assim, ela foi embora. Né? E é um amor de pessoa, cara. Um amor de pessoa. Ela, pra você ter ideia, ela costurava as roupas dos meus filhos. Ela pegava as roupas antigas, né, que tinha assim, ela cortava tudo, ela fazia roupa pro Gabriel, fazia roupa pra Carol. Até hoje tem uma roupinha que ela construiu, que ela fez, né, na mão da Carol guardada. Então, a gente tinha a quem recorrer. Né? Tinha os pastores que ajudavam financeiramente quando eu precisava. A mãe da Malu tava ali, passava cartão e tal. A gente ia sempre empurrando, né? E empurrando as contas. E aí, quando ela faleceu,
eu já estava trabalhando daí na Elma Chips. Já tinha trocado, já peguei um carro um pouco melhor. Aí foi um tempo assim que eu comecei a entender que eu precisava de dinheiro. Aí eu fiz amizade com um rapaz de um mercado, né? A Malu até fala, nossa, mas você vai falar desse cara de novo? Esse cara é o Daniel. Cara, esse cara virou uma chave na minha mente. Porque eu lembro que eu sentei na mesa para negociar com ele. E eu vendia produto e vendia muito para ele, né? Tinha uma padaria lá, o cara mais novo do que eu, só que pensa num baita de um empreendedor, cara. Ele começou na padaria como repositor. Ele se tornou o dono dela, né? Ele, o irmão dele, família, né? Arrumaram 3 sócios ali e compraram esse estabelecimento do rapaz. Legal. E ele foi crescendo. E um dia a gente virou amigo, cara. Aí a gente sentava, eu lembro que eu sentava na mesa do cara lá. Eu cheguei a ficar acho que umas 3 horas conversando com ele. Porque fluía assim, foi uma conexão. E ele começou a me ensinar, cara, você precisa guardar dinheiro. Eu não tinha R$1 guardado. Aí eu olhava na conta do cara, o cara tava com uma grana guardada. E ele chegou a abrir a tela, assim, mostrar pra mim os investimentos que ele fazia. Eu nem sabia o que era bolsa de valores. Aí ele começou a mostrar, não, faz isso, tal. Ele começou a me ensinar mesmo. Eu falei, cara, mas... Ele falou, você não é vendedor? Eu falei, sou vendedor. Ele falou, então, junta um dinheirinho, vai lá em São Paulo, compra umas coisas e começa a vender. Aí, nossa, aquele começou a me inspirar, cara. Saí de lá com sangue nos olhos. Primeiro mês eu lembro na época, eu guardei R$250. Depois fui e guardei mais 250. Aí eu falei, vamos lá pra São Paulo. Aí arrumei um outro amigo meu. Falei, cara, me leva em São Paulo. Porque eu não sabia andar em São Paulo. Aí fui lá no Brás. Cheguei lá, comprei um tanto de coisa, dava pra comprar. O dinheiro valia muito. 500 conto era bastante dinheiro. Eu fui lá no Brás, comprei um monte de boneco, comprei umas camisetas, comprei tal. Falei, cara, vou vender isso aqui. Aí trouxe pra Campos. Olha só, eu tava trabalhando no Salgadinho e vendendo essas coisas. Aí, fiz os 500 virar 1.000. Aí eu não mexi. Aí eu jogava esse dinheiro na conta. Aí eu peguei um monte de contato lá em São Paulo. Aí, só que tinha que fazer tudo na confiança. Porque os caras eram tudo muito doido lá, né? No Brás ainda. Aí eu peguei o contato do cara, liguei pra ele. Falei, precisando de mais boné, você manda pra mim? Ele falou, faz o depósito na minha conta aí que eu coloco via Sedex pra você. Eu falei, cara, será que esse cara vai me enrolar? Aí eu fiz um teste, cara, daí deu certo. Ele mandou direitinho o Sedex. Veio um tanto de boné. Nossa. Aí eu descia do carro que eu trabalhava e tal, descia com uma bolsinha do lado, jogava pros meninos lá, um bonezinho pra vocês comprar e tal, e vendia, cara. Foi indo, juntei R$12.000. Nossa. 12 mil? Caramba. Pra quem nunca tinha guardado dinheiro. Eu nunca tinha guardado dinheiro na minha vida. Só que a hora que você começa a ver que você precisa fazer uma poupança, né, eu não tinha casa. Né, eu tava morando na casa do meu sogro e meu sogro não queria receber aluguel. Isso me ajudou bastante. Aí eu fui fazendo essa poupança. Aí chegou o dia que meu sogro pediu a casa. Eu falei, cara, agora eu preciso comprar uma casa. Aí a Malu falou, não, vamos no CDHU, livre um apartamento lá e tal. Cara, eu entrei lá, falei, não é isso aqui. Eu falei, não é possível, não é isso aqui que Deus tem pra mim. Entrei lá, não é desmerecer, mas era tudo muito simples, muito apertado, sabe? Aquele povão, eu falei, cara, não vou acostumar nesse ambiente, cara. Eu entrei lá pra ver o apartamento, não tinha, pra ajudar, não tava nem rebocado as paredes. Eu falei, não, cara, isso não é pra mim. Aí a Malu falou, não, vamos comprar lá. A irmã dela, muito bem de vida, né? Falou, não, compra lá, vocês... né? Vocês conseguem comprar lá, vai lá, tenta. Eu falei, não, Malu, ali não. Aí o que aconteceu? Aí tem um pastor, até depois eu vou voltar, se não deixa eu esquecer que eu quero contar uma história que aconteceu com esse pastor. Tranquilo. Conheci esse pastor lá em Campos e ele mudou para Taubaté. E hoje ele tá aqui, ele é um corretor de imóveis hoje. Ele chama Gerson. Aí ele peguei e falei, Gerson, você não mostra umas casas pra mim aí em Taubaté? Será que eu consigo comprar uma casa aí? Aí ele falou assim, não, beleza. Vou separar uns imóveis aqui e você desce aqui pra olhar. Eu sei que foi um sabadão, cara. Acho que foi sábado. Uma sexta-feira. Não, acho que foi uma sexta-feira.
A gente parou um pouco mais cedo o serviço lá em cima e a gente desceu, veio aqui para Taubaté. Chegou ali, ele mostrou 3 imóveis, 3 apartamentos. Tudo lá no bairro onde eu moro, tudo bem próximo. Ele mostrou um apartamento, eu falei, nossa, que apartamento da hora. Custava 210 mil na época. Eu falei, nossa, mas será que eu vou ter grana para comprar isso? Aí ele falou assim, não, a gente vai fazer, você vai conseguir. Aí eu olhei o apartamento, daí foi no segundo, mostrou o segundo. O segundo já era de um senhor que era evangélico também. Só que ele já estava muito de idade, ele ia ficar no segundo andar. Então ele queria vender esse apartamento para ele comprar uma casa. Aí vi esse apartamento dele, tinha que fazer algumas reformas. Eu falei, tranquilo, o apartamento era grande. O primeiro que eu vi, ele era muito pequeno. Era um quarto só, tudo muito apertadinho, sabe? Eu falei, nossa. Mas era bonito. Aí a gente foi para esse segundo. E depois foi para um terceiro. A gente só olhou assim, ó. Passamos, visitamos, acho que nem 10 minutos em cada um. Olhamos e fomos embora. Aí fui para Campos. Falei, maluco, o que nós vamos fazer? Aí eu falei, não vamos comprar aqui em Campos. Eu falei, não, vamos comprar lá em Taubaté. Ela falou, mas nossa, a gente vai mudar pra Taubaté. Eu falei, vamos. Ela tinha um sonho de vir pra cá, mas não agora, quando ela era jovem. Ela queria ter vindo. Eu falei, não, vamos pra Taubaté. Mas por quê? Tipo, por oportunidades, assim? Por oportunidade, por um virar de chave. Na época a gente até falou assim, vamos pra Taubaté, de repente a gente vai pro sonho. Sim. Eu falei, tem um sonho de Deus que a gente conhece. Aí só que tinha outra igreja também, que a gente chegou até a ir um pouco nela, mas lá não me adaptei. A gente chegou a visitar acho que umas 3 igrejas só. E acabou, quando a gente veio, Deus falou que era pra ficar aqui, e a gente ficou aqui mesmo. Bem obediente. Aí, só que a compra foi muito doida. Porque a gente viu uma vez só, não sabia nem o bairro onde era. Eu confiei totalmente no pastor. Ele falou, eu morei 10 anos aqui nesse bairro. Ele falou, você pode ficar tranquilo que você tá bem localizado aqui. Aí eu falei, então beleza, pastor, a gente vai ficar com o segundo que a gente viu. Aí, beleza. Aí a gente foi pra entrar num financiamento. Só que daí eu já tinha juntado um bom dinheiro pra entrada. Coisas que eu não tinha, cara. Fiz assim, tudo foi... Deus que preparou, foi tudo muito rápido. Eu consegui, na época, fazer um financiamento desse imóvel. E quando eu peguei a chave desse imóvel, começou a pandemia. Nossa. Um mês depois, acho que 1 mês ou 2 meses depois, começou a pandemia. Então, se tivesse acontecido alguma coisa, atrasado alguma coisa, porque travou tudo daí. Na pandemia não tinha mais financiamento, ficou tudo parado, né? E eu sei que o tempo foi certinho, cara. E a gente veio para um lugar ali extraordinário. E uma coisa legal que eu percebi foi esse inconformismo, né? Dele falar, não é isso aqui que Deus tem pra gente. E, tipo, é isso que os jovens precisam ter atualmente, né? Esse discernimento de querer entender aquilo que Deus tem. Sim. Eu achei interessante porque o que o Miguel falou, né? Desse inconformismo. E é legal porque você tem uma veia empreendedora bem forte também, né? Sim. Então, porque, cara, você veio 12 mil, eu tô chocado até agora. Mas achei muito legal isso. E uma pergunta que eu tenho é que desde que você conheceu Jesus na sua adolescência, e eu acredito que depois os anos foram passando, né? O que você vê que mudou? Tipo assim... Porque, claro, que a gente, quando ela conhece Jesus e ela vem de uma estrutura, como, por exemplo, você veio da estrutura católica, você teve que romper com muita coisa, eu imagino. Sim. Né? Então, qual foi a maior diferença, assim, que você vê? Que muitas vezes as pessoas que você conviviam, elas pensavam de uma forma, e depois, com Jesus, você viu que era outra, que era de uma forma diferente que você podia lidar na vida, sabe? Sim. Então, qual barreira você teve que romper, sabe? Cara, eu rompi muitas barreiras. Mas sabe o que foi a mudança que foi mais radical assim na minha vida? Foi eu saber que eu podia pedir direto para Deus. Nossa. Que eu não precisava, porque quando na igreja católica eu pedia para Aparecida, tinha uns intermediários, né? Você vai pedindo até chegar no chefe. Então, aí nessa época que o pastor pregou, virou uma chave, foi automático. Acho que Deus já tinha um chamado ali para mim, né? Tinha uma história para acontecer ali.
eu saber que eu podia que... Aí ele falou, Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Sim. A hora que ele falou isso pra mim, cara, eu falei, cara, se ele é o único caminho, por que eu tô indo por outros caminhos? Né? Se eu posso ir por esse que vai me conduzir ao que eu preciso, né? Então eu falei, é esse caminho que eu quero seguir. E até falei de voltar, né? Uma experiência que eu tive espiritual muito grande, que foi com esse pastor que vendeu imóvel pra mim. Eu lembro que eu tava morando no alto, no Céu Azul, e tinha um campo do lado lá assim. Então, cara, linda a vista lá, linda, linda, linda. Porque você olhava assim, eu via as nuvens de cima, sabe? Então, eu ia de manhãzinha, toda de manhã eu ia orar. Ainda era aqueles caras religiosos, né? Subia no monte orar todo dia cedo. Então, eu orava, eu buscava Deus, sabe, uma paixão forte, assim. Falei, cara, as coisas precisam acontecer. E eu subia lá, às vezes eu ficava só olhando. E tudo que eu olhava, que eu escrevia, cara, as coisas aconteciam. Né? Até com a Malu, eu vou contar uma coisa pra vocês, muito doido. Porque eu evangelizei ela, né? Mas eu peguei tinha um papel do esmilinguido assim na minha Bíblia. Eu peguei e escrevi assim, Deus. Escrevi assim, falando com Deus. Falei, Deus, eu quero casar com a Malu. Como o Senhor falou que eu vou para as nações pregar o evangelho, eu vou para as nações pregar o evangelho, só que eu quero ela do meu lado. Olha só, cara. Que legal. Eu quero casar com ela. E tem isso até hoje. Tá lá guardadinho hoje como prova de que... Que especial. E hoje os dois são pastores, né? Então, isso que é legal, cara, e escrevi tudo que eu escrevi, cara. Depois eu até falei, nossa, toma cuidado que eu escrevo. Porque tudo que eu escrevi assim, Deus permitiu acontecer. Sim. Né? E eu lembro também, né, na experiência que eu tive com esse pastor, foi uma fase que eu tava passando na igreja, jovem, cara. Eu fui batizado no Espírito Santo. Eu falei, todo mundo fala em língua lá, que falando uns negócios estranhos lá. Falei, como que funciona esse negócio? Né? Aí eu lembro que eu tava indo, eu tinha saído nessa época, nessa experiência que eu tive, eu tava trabalhando numa sapataria. E eu tinha uma bicicleta só. E eu tava subindo a rua lá, não tinha luz. Tinha só a luz da lua. Então, eu subi assim, cara, era muito bonito, mas era no meio do mato lá, parecia uma roça mesmo, né? Aí eu indo embora assim, eu falei, Deus, é hoje. Eu falei, eu tentando colocar Deus na parede, né? Eu peguei, eu lembro, foi isso mesmo que eu fiz. Eu falei, eu orei, eu falei assim, Deus, eu vou no culto hoje. Se eu não for batizado no Espírito Santo e não falar aquela língua estranha que os caras falam lá, eu nunca mais volto na igreja. Falei desse jeito, cara. E fui embora pra casa, cheguei em casa, tomei um banho, catei o ônibus, pra igreja. Aí chegando lá na igreja lá, esse pastor tava pregando, o Gerson. Aí ele tava pregando. Aí ele falou assim, Deus vai batizar a gente no Espírito Santo aqui hoje. Deus te mostra em todos os momentos, né? Cara. Aí eu falei, cara, não é possível um negócio desse. Eu falei, Deus tá falando comigo aqui. Aí, beleza, ele chamou algumas pessoas na frente. Depois do culto, chamou algumas pessoas. Ela falou assim, a gente vai orar. E Deus falou que vai batizar. Aí, beleza. Fui lá na frente. Eu lembro que foi eu, mais algumas pessoas. Cara, o único batizado fui eu. Nossa. Cara, a hora que ele colocou a mão assim, eu senti um negócio assim que começou a sair de dentro assim. E a hora que eu vi, eu tava falando em línguas, cara. Eu acho que foi uma das maiores experiências assim que eu tive com Deus. Porque eu orei no final do dia, eram umas 6 horas. 8 horas da noite eu tava na igreja. 9 horas da noite eu tava sendo batizado. Nossa. Foi tudo muito instantâneo. Que legal. Essa foi uma das experiências assim que eu tive com Deus muito forte. Muito bom isso. Cara, que incrível, né, velho? Doido, né? E eu acho legal, cara, a gente ter escolhido esse tema pra esse episódio. Porque você fala numa simplicidade, tipo, de acontecimentos. Foi, tipo, muito tranquilo, tá ligado? Então, muito interessante isso, né? E esse posicionamento que você foi tomando, né, entre você e Deus, entre você e a sua família, né? Teve algum momento, tipo assim, que isso deu choque, né? Então, por exemplo, como você falou, a família já não aprovou muito quando você se converteu. Chegou algum momento que você questionou, você falou assim, cara, será que é isso mesmo? Tipo assim, que bateu muito medo? Não, cara. Não? Comigo não. Porque na realidade quando eu olho para as pessoas,
eu tento enxergar o ponto de vista dela. Sim. Né? Falar, pô, por que eles estão vivendo isso? Né? Se o que Deus tem pode ser melhor, eu nunca desejei, né, voltar atrás depois do que eu aceitei, depois que eu já tinha aceitado Jesus. Falo, cara, não vou voltar atrás, eu sei o que... eu acho que por causa da experiência que eu tive, acho que Deus nem permite mais, né? Depois que você coloca a mão no arado, não adianta mais olhar para trás, né? Não pode olhar para trás. E essa pastora, a Suzete, o Luiz, eles, assim, me ajudaram bastante. Me ajudaram muito, muito. Então, foi um período que eu aprendi muito com eles. Eu sabia para onde eu estava indo. Não é que eu sabia para onde eu estava indo, mas eu tinha uma noção que aquilo era o certo. Falei, cara, a gente tá certo, não estamos errados. A gente tá seguindo Jesus, tá seguindo a Bíblia, a gente ora, a gente busca. Eu falava errado, então é isso. E assim, mas eu tive alguns confrontos, né? Assim, com a minha mãe, eu tive alguns confrontos. Meus irmãos, cara, eu olha só, eu peguei e falei com o pastor na época. Falei, pastor, eu vou fazer começar a orar lá no bairro lá. Vou chamar todo mundo em casa lá e vou dar uma palavra pro pessoal lá. Mas o pastor me segurou um pouco. Na época ele falou, não, cara, ó, você vai mexer com guerra espiritual, as pessoas lá não são evangélicas. Sim. Ele falou assim, você vai comprar uma briga aí, né? Só que, cara, eu deveria ter ido. Só que não foi. Algumas vezes eu fazia assim. Eu chamei minha mãe várias vezes. Falei, mãe, chama os vizinhos aí, chama os parentes aí, tal. Vou ir na casa do senhor levar uma palavra aí. Aí nisso daí eu ia evangelizando eles aos pouquinhos, sabe? Eu ia pregando, dava uma palavra, falava de Jesus, fazia uma oração, né? Várias vezes que eu ia orar para minha irmã, para meus irmãos, eles choravam. Falei, cara, Deus está fazendo alguma coisa. Né? Então você via uma manifestação de Deus, né? E assim eu fui indo, fui trabalhando, fui fazendo. Talvez eu teria feito muito mais coisa, cara. Eu não sei aonde, eu também acho que me perdi um pouco no caminho. Né? Você hoje eu tô um pouco mais maduro e aprendendo aqui com o pessoal da casa, com a P, com o apóstolo Cristiano, esse tempo de dependência mesmo de Deus. Sim. Porque depois que eu comecei a trabalhar nessa empresa, você vai criando também uma certa dependência sua de algumas coisas. Só que hoje, meus filhos já estão, né, já estão trabalhando, já têm as coisas deles. Eu falei, cara, acho que eu posso tirar um pouco o pé agora e começar a realmente fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Então, estou orando para Deus me posicionar nisso, né, para eu realmente ser ativado nisso e fazer o que Deus tem para fazer. Porque eu sei que ainda tem algo que não concluiu ainda. Eu acredito que eu estou ungido como pastor, sim, mas tem uma pegada aí evangelística aí que eu tenho orado para Deus me posicionar nisso e de repente até as nações. Né? Tenho, assim, facilidade de conversar com as pessoas, né? E onde eu chego, tranquilo. Então, não conhecia Taubaté, hoje eu rodo quase todos os lugares aqui de Taubaté. Né? Já fiz amizade com um monte de pessoas, hoje eu encontro com gente na rua aí que me cumprimenta. Né? E não conhecia ninguém em Taubaté. Né? Então, creio que Deus tem algo aqui. Eu lembro uma vez, assim, eu vou lembrando, né? Eu vou falando, mas vou voltar um pouquinho. Tranquilo. Quando eu estava trabalhando na Pernambucanas, que eu tinha acabado de converter, o gerente de lá me pediu, falou, desce lá em Taubaté, você vai pegar um ônibus, você vai lá em Taubaté, você vai eu vim trocar alguma coisa de filtro. Eu sei que era um filtro que tinha lá e precisava de um refil, alguma coisa, eu vim aqui para buscar. Nem sei onde desci no ônibus ali perto do Idesa. Desci no ônibus perto do Idesa, fervoroso e tal. Tinha um cara na rua, cara, um jovem também. Um jovem pedindo dinheiro para outro jovem, um carinho e pedir alguma coisa para ele. Eu falei, cara, não tenho dinheiro não, mas se você quiser eu faço uma oração para você. Cara, na frente da banca, tem uma banca lá. Sim. Hoje eu tenho daquela banca também. Aí na frente da banca lá eu peguei e chamei o cara e falei, não, vem cá, eu vou fazer uma oração para você. O cara falou, você vai orar para mim? Eu falei, não, vou orar, Jesus tem um plano para sua vida. Eu falei, você não pode ficar por aí pedindo as coisas, Deus vai te dar. Ele falou, mas nunca ninguém fez isso por mim. Eu falei, não, mas eu vou fazer, eu vou orar por você. Cara, eu falei, posso? Coloquei a mão no ombro dele assim, comecei a orar pra ele, cara. Então, eu era muito meio doidão, assim, eu só ia fazendo.
deixando as coisas fluir, acontecendo. Então, cara, eu queria evangelizar todo mundo, de verdade. Foi um primeiro amor, assim, que eu fui bastante impulsionado. E teve, tipo, alguma experiência, assim, como você falou, você sempre foi de evangelizar as pessoas. Teve algum momento, assim, que você viu e falou, poxa, Cristo realmente tocou essa pessoa? Cara, várias. Olha, começando pela minha própria casa, né? A minha irmã, o meu irmão. Hoje eu tenho uma tia minha que hoje, ela não vai nessa igreja, mas ela se converteu, vai para outra igreja, né? Se batizou. E filha da minha avó, que era super católica, que também eles eram super católicos, hoje é convertida. Vive uma certa religiosidade, mas tá indo na igreja. Deixa eu ver se vem outra coisa à mente. Assim, amigos de serviço. Tive vários, cara. Assim, uns meninos que trabalhavam comigo na sapataria, né? Tinha um senhor lá que ficou bravo comigo várias vezes. Porque eu falava de Jesus pra ele. Nossa, assim... Cara, eu era crente que andava com a Bíblia para todo lugar que eu ia. Eu andava com a Bíblia. E isso é importante. Parece que não, né? Hoje, putz, tudo no smartphone. Não é a mesma coisa, cara. Eu gosto de papel, né? Não carrego aqui. A gente vai se adaptando, né? As tecnologias, as facilidades que vai tendo. Mas eu ainda prefiro, quando vou fazer alguma coisa, sempre no papel. No papel eu gosto de escrever também. Então eu prefiro, às vezes, muitas coisas... Porque o que eu escrevo, eu gravo. Sim. O que eu digito, às vezes, eu não gravo nada. Então eu gosto de escrever bastante as coisas que me interessam, né? Inclusive, qual você diria que seria o maior aprendizado que você teve na sua época de juventude e que hoje você se lembra disso? O maior aprendizado que você teve? O maior aprendizado que eu tive? Uma boa pergunta. Mas eu tive vários aprendizados. Sim. Assim, eu andei com os jovens, mas eu também andei com pessoas mais velhas. E isso acabou até transferindo pro Gabriel. Os amigos do Gabriel, tirando vocês, assim, o Gabriel desceu pra cá jogando tênis. Ele ia jogar tênis lá, jogar tênis com os velhos. Aí eu falei, meu amigo. O amigo dele é um amigo de 60 anos. Então, quando no comecinho que a gente mudou pra cá, ele até tem os amigos ainda hoje, mas tudo mais velho que ele. Então, eu sempre andei com pessoas um pouco mais velhas do que eu. Né? Eu acho que isso daí serviu de bastante aprendizado, porque eu, cara, querendo ou não, eu sou uma pessoa assim, eu tenho um problema. Não sei se é um problema, se é um defeito, porque eu acredito nas pessoas, cara. Quando elas falam, eu falo pra mim, é quase que um testamento, né? Se ela estiver mentindo, acaba me enganando também. Então, eu tenho um pouco dessa inocência. Das pessoas falarem, eu acreditava, o cara tá falando, é verdade. Né? Então, algumas vezes eu já... isso é um aprendizado, porque não é em todas as pessoas que você pode confiar, porque tem pessoa que não quer o seu bem, né? Então, em serviços, assim, já passei em algumas situações assim, de você confiar, depois você vê que não era bem aquilo que a pessoa falou. Né? Então, só que você vai aprendendo. Eu até pedi pra Deus, que eu falei, Deus, eu preciso ter um pouco de malícia com algumas coisas, porque às vezes a pessoa faz as coisas, né? E eu acho que ela tá fazendo pro bem, não, tá fazendo às vezes pra prejudicar. Tem um versículo que fala isso, né? Esqueci o versículo, que fala sejam inocentes em algum tal e maliciosos em outra coisa. Esqueci o versículo, mas fala disso, né? Mas muito especial ver isso, né? Sim. E você vê que, como você falou, transferiu pro Gabriel, né? Essa parte. É engraçado, cara, porque eu tenho uma palavra profética que a pessoa que liberou pra mim falou sobre isso. Que eu teria facilidade de fazer amizade com pessoas mais velhas e pessoas mais novas. É engraçado isso. Mas o que você vê que a vida que você tem com Deus, que a Malu também tem com Deus, como isso impactou a vida dos seus filhos, né? Porque uma das causas que você descreveu pra gente, da qual você... A sua maior causa hoje seria a família. Sim. Como você vê que isso impactou a vida dos dois, né? E como eles foram formados nesse ambiente? Como você vê Cristo se manifestando na sua casa? Olha, o Gabriel é uma belezinha, né?
Gabriel, a Carol também são pessoas assim muito especiais. Não é porque é meu filho, não. É porque realmente o Gabriel, ele é meio fleumático. Tem que dar uns empurrão nele para fazer algumas coisas. Sim. Ele é bem na dele. Assim, mas na igreja ele participava de tudo. Né? Só que ele é quietinho, ele é na dele, ele é tímido com algumas coisas. Mas você vê ele fazendo as coisas, né? Até eu acho que ele pregou para os jovens aí. Primeira experiência dele. Ontem. Foi a primeira experiência dele assim. Eu falei, filho, vai, você tem potencial. Ele já passou bastante experiência também. Né? Eu transferi algumas coisas para ele que talvez eu não deveria ter. Não é que não deveria ter feito. Eu cobrei muito do Gabriel porque eu acho que por eu ter passado na área financeira, eu passei bastante dificuldade. Depois que deu uma estabilizada, que né, as coisas andaram e tá mais tranquilo. Mas eu acho que eu quis transferir isso para ele de alguma forma, e eu comecei a pegar um pouco no pé dele. Falei, cara, você precisa fazer isso, você precisa guardar um dinheiro, você precisa... Então acho que isso deixou ele um pouco meio bitolado. Até ando conversando com ele. Fala, faz sim uma reserva. É importante você ter uma reserva. Falei, ensinando ele a fazer cálculo. Ele estuda isso e eu estou ensinando ele a fazer cálculo. Né? Tá terminando a faculdade. Eu dou aula ele tá terminando a faculdade de economia e eu fico tentando dar aula para ele. Né? Eu comprei alguns livros que me ajudaram, que despertou assim. Não é um livro cristão, mas ele abre a sua mente tanto na área de empreender, na área de administrar, né? Não sei se pode recomendar. Pode. Eu li esses livros, eu li um livro do Pai Rico e o Pai Pobre. Ele começa a contar a história e, cara, isso foi onde foi virando uma chave. Eu falei pro Gabriel, falei, cara, lê esse livro. Né? Falei, quem pensa enriquece, pega esse livro também e dá. Eu falei, cara, eu sei que eu destrinchei um monte de livro assim, nessa área voltada para isso, né? Foi aonde eu consegui fazer algumas coisas, né? Eu cheguei a juntar uma grana, cheguei a abrir uma sorveteria aqui em Taubaté. Não deu certo porque abri no lugar errado. Né? E também não queria trabalhar final de semana, então esses lugares aí você perde a sua liberdade de final de semana, é estressante trabalhar final de semana. Deus deu um dia para descansar, então a gente precisa descansar, né? Mas foram algumas experiências assim. E o Gabriel, assim, eu acho que eu peguei um pouco demais no pé dele. Né? Eu falei, cara, até esses dias, só que, cara, tudo que ele faz, ele fala comigo assim, eu acho isso muito legal. Ele falou, pai, quero fazer o curso de inglês lá, vai custar tanto, você acha que dá pra fazer? Eu falei, vai que dá. Eu falei, vai, se não dá, eu te ajudo. Né? Então ele falou, não, vai. Então ele tá fazendo um curso lá. E eu falo pra ele, filho, e ele também tem uma pegada empreendedora também. Eu falei, faz os docinhos, você aproveita, vende lá. Cara, o dinheiro do seu docinho, você tira a sua parte, né? Tira a parte do dízimo e tal. E vai fazendo um caixa pra você. Falei, compra um CDB, vai lá, investe um pouquinho lá. Falei, cara, se você ficar nessa pegada aí por uns 10, 15 anos, aí você vai ter uma tranquilidade no seu futuro. Eu falei, porque esquece esse negócio de aposentadoria. Eu falei, você tem que fazer o seu pé de meia. Né? E eu aconselho ele assim. Até outro dia entrou um menino agora, jovem, para trabalhar lá na empresa, filho de um funcionário lá. Ele chama Gabriel também. Esses dias eu tava conversando com ele, 21 aninhos, cara. Falei, cara, como que você tá dirigindo esse caminhão? Um menino novo, cara. Aí ele tá lá. Aí eu falei, Gabriel, beleza, você vai ganhar um bom dinheiro aqui. Eu falei, você guarda dinheiro? Ele falou, não. Eu falei, então, você precisa guardar um dinheirinho. Você tá vendo que seu pai tá aí, já tá 30 anos aí. Aí eu comecei a conversar com ele, comecei a dar uns conselhos pra ele. Né? Mais um tempinho também, acho que já um tempinho eu vou evangelizar ele. A gente precisa se encontrar, né? Vai ter um evento aí, a gente acha que vai se esbarrar lá, então... Legal. Muito bom. Muito legal. E a Carol? A Carolzinha. Cara, a Carol é uma baita de uma empreendedora. Ela só não percebeu isso ainda. Ela, a Malu, ela puxou algo da Malu, assim. Ela também tem muita facilidade com as mãos. Onde coloca, ela consegue fazer as coisas, faz as coisas acontecerem.
é que não virou a chave ainda, não virou a chave Sim. da maturidade nela. Ela é muito nova ainda. Ela fabrica aquelas águas de lençol, ela fabrica um monte de coisa, sabe? Aí eu peguei e fui falar, Carol, vamos fabricar algumas coisas para você vender. O problema dela tá que não virou a chave em vendas ainda. Sim. Ela sabe fazer, mas na hora de vender ela dá uma travada. E aí isso paralisa ela por algumas coisas. Mas, Deus vai fazer algo muito grande ali. Tenho certeza para você. Porque ela quer fazer biomedicina. Falei, vai pra biomedicina e tal, aprende a desenvolver produtos. Né? Aprende a desenvolver coisas que você tem habilidade com as mãos. Sabe trabalhar bastante com isso, gosta. Sim. Tem essa facilidade. Então Deus vai te abençoar ali e vai te abrir uma grande porta. Eu lembro que eu acho que eu fiz um investimento de uns quase R$2.000. Comprei um monte de coisa para ela fabricar. Aí ela fabricou, desenvolver a logo, né? Não sei se vocês chegaram a ver os produtinhos que ela vende. Sim. Sabonetinho e tal. Vende aqui também, né? Tá vendendo algumas coisinhas na escola ainda. Nossa, minha mãe adora. Então, aí eu peguei e falei pra ela, Carol, não pode parar, continua vendendo. Mas vende pouco. Falei, filha, começa com pouco. Sim. Começa, não pode parar. Falei, vai fazendo. Ela ainda tá fazendo. Então, mas só não engrenou assim com força ainda, porque eu acho que talvez não seja o tempo. Sim. Mas eu acredito que com o tempo ela vai desenvolver algo aí Muito futuramente aí que pode se tornar uma grande empresa. Legal ver isso nos seus filhos, né? Eles pegando essa herança, né? Que veio a partir de você e da Malu. E isso é uma visão bem de empreendedor mesmo, né? E eu queria perguntar como que isso é alimentado neles, tipo, essa mente empreendedora. Claro, foi transferido, mas tipo, como que isso é alimentado diariamente? Olha, geralmente eu alimento bastante eles. Eles falam, vender é dom. Eu falei, não, cara, vender não é dom. Eu falei, você aprende a vender. Você aprende a desenvolver, você aprende... Na realidade, vender é mais amizade do que a própria venda. Sim. Porque quando você vai fazendo amizade com as pessoas, você vai... Tudo bem, eu vendo um produto hoje que é líder de mercado, né? É bem fácil de vender ele. Mas eu já vendi todo tipo de coisa. Já vendi carro, já vendi moto, já vendi consórcio. Máquina de café, cara. Quem compra máquina de café, tem máquina de café hoje que é R$60 mil. Então, tem todo tipo de coisa para vender. Depende, você precisa ter os contatos, né? Precisa fazer o network com a pessoa certa, né? E você desenvolve. Venda você desenvolve. Eu comprei alguns livros. Eu aprendi bastante com livro, gente. Né? Tem um livro lá que chama Bíblia de Vendas. É uma bíblia mesmo, porque o negócio é um baita de um... E você extrai bastante coisa. Experiências de outras pessoas que viveram, que você talvez teria que viver 10 anos para aprender aquilo. Você vai, não, o cara passou por isso daqui. Teve um monte de empreendedor, gente, que os caras estouraram depois dos 50 anos. Alguns depois dos 60. O KFC depois dos 60 anos. Então, conforme você vai amadurecendo, você vai desenvolvendo, vai vendo as coisas de um jeito diferente, né? Aos pequenos começos. Aos pequenos começos. O Gabriel, eu fico no pé dele. A Carol, esses dias, eu vi um cara fazendo uma coisa. Eu falei, cara, isso aqui é muito fácil de fazer. Eu falei, eu vou comprar. Eu ainda falei pra Carol, eu falei, vou comprar essa máquina pra você começa a fazer. O cara tinha uma máquina assim, e faz imã de geladeira. Então você compra essa máquina e tal. Eu falei, a moça é fotógrafa. Ela trabalha de casa. Eu falei, Carol, você trabalha de casa. Você vai poder fazer as coisas aqui de casa. Mas ela ainda não pegou ainda, não. Mas eu peguei e falei pra ela, mostrei o vídeo pra ela. Falei, se eu comprar essa máquina e você começa a fazer. Falei, faz uma coisa, você fez coisa de foto e tal. Começa a tirar umas fotos. Começa a fazer os eminha de geladeira, eminha de aniversário. Que legal. Eminha de casamento. Aí ela falou, pai, mas pra quem que eu vou vender isso? Eu falei, vende pela internet. Começa, precisa começar. Eles precisam ter essa pegada ainda que não virou ainda, que é a rede social, né? Sim. Ela é um baita de um instrumento. Não para você ficar passando. Fácil, tão acessível. É acessível. É para você vender através disso. Mas eu acho que a hora que chegar um momento, assim, de maturidade, assim, eles vão começar a entender um pouco mais e vai desenvolver essa área aí. Muito legal. Perfeito.
Eu acho que agora a gente pode entrar no nosso quadro especial, que eu não deixei no roteiro. Porque ele é um quadro especial mesmo, que é o bate-bola. Uau. Esse quadro, a gente faz uma série de... A gente fala tópicos. Sim. E você responde esses tópicos de uma forma mais breve, né? É igual aquele quadro do bate-bola. Bate-bola. Então o Miguel vai começar falando um tema e aí você responde. Vamos começar então. Um versículo. Um versículo? Sim. Cara, tem um monte. Qual que mais te chama a atenção? Que tipo, você fala, pô, esse é o que eu quero seguir. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformar ele pela renovação dos vossos pensamentos. Legal. Cara, essa é a mente de Cristo. Uhum. Quando eu olho para as pessoas, Uhum. tudo que Deus fez é algo muito grande. Sim. É algo extraordinário. Ninguém vai superar o ser humano. Uhum. O inimigo pode tentar copiar, pode tentar fazer, pode tentar estragar. Cara, mas o que Deus fez foi a imagem e semelhança dele. Uhum. Então, quando eu olho para um próximo meu, eu não olho para ele só porque ele é o meu próximo, mas olhando para ele, sabendo que, cara, quem fez também foi Deus. Sim. Né? Às vezes a pessoa não vive o Cristo, né? Eu, trabalhando aqui em Taubaté, eu encontro com bastante pessoas de rua, Uhum. né? Pessoas que os caras vão num caminhão e pedem salgadinho. Eu falei, cara, não posso, tal, não sei o que, mas eu acabo... Algumas vezes eu acabo ajudando, né? É porque isso aqui vai ficar gravado por causa da empresa. Tranquilo. A gente corta. A gente corta. Porque daí eu acabo dando as coisas para as pessoas, sabe? Eu ajudo elas. Dá o que comer e tal. Só que você vê essas pessoas escravas aprisionadas mentalmente, aprisionadas fisicamente, sem esperança. E a gente tem o que eles precisam. Sim. A gente tem o Cristo que eles precisam. A gente tem... Jesus é a esperança. Deus é a esperança. A gente não está aqui vivendo só por viver, né? Aqui é só um breve momento que a gente está passando nessa terra. São momentos assim... porque o ser humano ele foi feito para ser eterno. Sim. Então, toda luta, toda dificuldade, tudo que você passar aqui, cara... Se você tiver muito dinheiro, se não tiver... Se você tiver muito recurso, se não tiver... Quando você encontrar com Deus, ele não vai perguntar, Adalberto, e a sua profissão? O que você fez dela? Sim. Não, ele vai perguntar para mim, Adalberto, o que você fez com o Cristo? O que você fez com Jesus que estava em você? Uhum. Né? Nossa, profundo isso, né? O amor, né? Jesus fala assim, amar o teu próximo como a ti mesmo. Cara, meu próximo. Uhum. Ele não tá pedindo para eu amar coisas, não tá pedindo para eu amar dinheiro, não tá pedindo para eu amar empresa. Isso são recursos que Deus permite você ter, ou talvez não, né? Talvez você seja um cara que tenha muito recurso, ou talvez não, mas o que mais importa que nós podemos ter é o Jesus. Sim. É o Cristo em nós. Quando Deus olha pra gente, ele não tá olhando para o que a gente tem, mas está olhando para o que a gente é, o que a gente tá fazendo com o filho dele. Uhum. Então, Muito bom. eu gosto desse e gosto também de um outro versículo, cara. Cara, eu sou apaixonado por esse versículo. Quando Pedro tá diante da Porta Formosa, tem um paralítico ali. Sim. Esse paralítico ele não podia entrar no templo, porque ele tinha um problema. Ele era paralítico e o pessoal também acho que não permitia, na época, esse acesso. E esse cara tava ali pedindo, igual isso acontece comigo, um monte de gente pedindo as coisas. Né? Aí o Pedro olha para esse cara, né? João e Pedro ali e fala, cara, não tem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Cara, que extraordinário é isso. E Jesus olha pra gente e fala assim, filho, vocês vão fazer coisas maiores do que o que eu fiz. Aí a gente olha pra igreja hoje, fala, cara, cadê os apóstolos? Cadê os evangelistas? Cadê os caras que vão fazer as coisas maiores que Cristo fez? Cristo elevou o patamar. Sim. Né? Se ele fala que você vai fazer coisas maiores que ele fez, quando você começa a olhar, cara, Jesus arrancou um paralítico do chão, né? Jesus curou um leproso, né? Jesus levou esperança, levou amor, né? O que nós estamos fazendo como cristão? Sim. Então eu sou apaixonado por esse versículo assim, porque isso nos mostra e nos dá esperança. Sim. Que a gente pode fazer muito mais do que a gente tem feito. E até porque na própria Bíblia fala, tipo, o poder da palavra, né? Aí, inclusive, quando Pedro anda sobre as águas, tipo, ele caminha sobre a palavra de Jesus. E é o que você falou, é muito da hora isso, porque às vezes as pessoas
com os cristãos em si, né? Uhum. Hoje, principalmente hoje que a gente vive um evangelho que, se você for ver os dados, tipo, no IBGE, você vai ver que subiu o número de cristãos, mas são cristãos superficiais, porque as pessoas não buscam a profundidade. E as pessoas não têm esse conhecimento do poder da palavra, do poder que você professa com a sua boca, que carrega esse poder, né? Isso é muito profundo, muito bom. É o que eu vejo, assim, nessa geração de agora, assim, até, assim, não sei se eu posso incluir todo mundo, mas, porque eu não posso falar por todos, né? Eu posso falar por mim. O que eu vejo é que às vezes falta um pouco de fome. Sim. Fome de realmente as pessoas chegar e falar, cara, eu quero conhecer esse Deus. Fala assim, mergulhar de verdade mesmo. Fazer igual eu fiz. Falar, Deus, se o senhor não fizer isso, tal. Né? E você vê acontecer, porque Deus faz. Né? Falta essa fome de querer conhecer Deus. Sim. Essa fome, Deus, eu quero que o senhor mostre para mim a tua face, eu quero te ver, eu quero ter uma experiência contigo. O que falta para os jovens hoje, assim, que eu vejo, é isso. É eles terem essa vontade, essa fome de se aproximar. Deus, eu quero ter uma experiência com o Senhor. Porque não tem outro caminho. Né? Para onde eu irei se só tu tens a palavra da vida? Se é só Ele que tem a palavra da vida, cara, qualquer outra coisa que eu fizer ou que a gente fazer não vai resolver. Não tem outro caminho, é Ele o caminho. Então, quando a gente procura seguir esse caminho, procura conhecer, entender a mente de Cristo, quando você vê, meu amigo, você está fluindo e está voando como águia. Sim. Porque sem você, às vezes até sem mesmo perceber, a mente de Cristo vai estar fluindo através da sua vida. Vai ser algo tão automático que você vai estar vivendo, né? E influenciando outras pessoas, ensinando, né? É igual aquele... Eu não conhecia o Charlie Kirk, né? Eu fiquei conhecendo um pouco depois, né? O que aconteceu. Mas eu andei depois vendo alguns vídeos dele traduzido. Cara, o cara era um baita de um evangelista. Entendeu? Ele não defendia só valores, ele defendia Cristo. Ele conta algo que ele teve uma experiência em Israel, né? Que ele foi pra lá e ele viu onde Jesus chorou. Ele viu e falou, cara, tudo isso é verdade. Ele falou, ali foi onde a chave virou na minha vida. Então, a gente precisa ter essas experiências com Deus. A gente precisa pedir por isso. Precisa pedir, Senhor, eles estão orando em línguas, também quero orar. Também quero viver isso, quero ter essa experiência. Não é só para eles, é para todos. É acessível a qualquer um que queira. Né? Pedir, deve se usar. Então a gente precisa pedir por isso, gerar essa fome nos jovens de conhecer Deus, de querer ter intimidade com Ele. E é muito importante a gente falar sobre isso, né? Porque assim, eu vejo assim, eu tenho 21 anos hoje. Aí eu tive essa sede sempre desde muito criança, assim, de conhecer mais de Deus, sabe? Sempre tive experiências com Deus desde cedo. Que legal. Porque eu vi meus pais vivendo isso. Então eu vi minha mãe tendo experiências sobrenaturais, assim, dentro da igreja, minha mãe como ministra, né? Então, assim, eu pude ver isso, sabe? Eu pude testemunhar pessoas vivendo essas experiências, sabe? E hoje, como a gente vê os jovens muitas vezes não tendo essa referência, eles não têm tipo assim, eles não sabem aonde eles podem chegar. Porque parece que tem um teto. Então eles só podem ver onde esse teto tem. Então a gente, tipo, que tem acesso a essa verdade, é por isso que a gente precisa falar. Por isso que a gente precisa professar com a palavra, né? Para que eles vejam que existe um lugar mais alto que eles podem acessar, né? Isso é muito importante. Muito importante. Importantíssimo. Pastor, se você fosse definir a sua trajetória em uma palavra, qual seria essa palavra? A minha trajetória em uma palavra? Cara, que pergunta difícil. Olha, a minha trajetória até aqui se resume só em uma palavra mesmo. A graça. Porque tudo que eu vivi até aqui foi porque Deus permitiu. Eu acho que ainda tem algumas coisas que eu também preciso mudar, né? Todos nós temos. Né? A gente está vivendo e está aprendendo. Mas conforme você vai amadurecendo, você vai começando a dar importância para aquilo que realmente é importante, né? Então, toda a minha trajetória foi a graça de Deus sobre a minha vida. Amém. Muito bom. E qual foi um hábito simples que muda seu dia? Um hábito simples. Cara, adoro fazer exercício de manhã. Muito bom. Eu já faz um tempo já. Faz uns
3 anos. Eu não gostava de academia, nunca tinha ido na academia. Não é que eu nunca não tinha ido. Eu fazia academia em Campos. Pensa numa cidade fria, cara. Terrível. Então, era uma luta. E nada era perto, né? Aí, quando eu mudei aqui pra Taubaté, cara, 6 horas da manhã, o sol tá batendo, 5 horas da manhã, 5h30, o sol tá batendo na janela. Então, você já acorda, já, né, no calor. E até hoje mesmo, eu vou, eu inspiro. Levei todo mundo pra academia pra fazer exercício. eu vou arrastando o pessoal comigo, né? A Malu fica brava comigo, que a Malu não é muito matinal, sabe? Ela não gosta muito de acordar cedo. Mas agora ela tá acostumando. Aí eu fechei um pacote pra todo mundo pra academia. Fui lá, todo mundo fazendo exercício. Gabriel, pego no pé dele pra ele fazer exercício. Pego no pé da Carol. Aí eu paguei 1 ano pra Carol, paguei 1 ano pro Gabriel, paguei 1 ano pra Malu. Terminou só eu fazendo. Faz parte. Foi muito doido. Faz parte. Aí depois eu falei, gente, tô pagando, vocês não estão indo. Daí eu comecei a ficar pegando no pé. Aí foram. Aí venceu o contratinho da Carol, não renovei. Falei, você precisa valorizar, porque é caro esse negócio. Ficar pagando pra você não ir, né? Aí depois paguei natação pra ela aprender a nadar. Ela fez um tempo de natação, aprendeu, desenvolveu. Sabe, foi bom. Eu fui fazendo eles se movimentarem, não só ficar parado, né? Porque na minha época era bastante diferente. O exercício meu era bicicleta, cara, andava muito de bike. Andava durante o dia que eu trabalhava e também nos finais de semana. Juntava a galera e saía pedalar, né? Tinha muito morro na cidade, então era magrinho. Aí depois que você compra carro, nossa... E você não quer fazer mais nada a pé, né? Você vai na farmácia. A farmácia do lado de casa. Pegar o carro. Falei, vamos a pé aqui do lado. Aí na padaria. Mas eu vou nesse sol. Falei, cara, aqui do lado. Ô, pastor, tem algum sonho que você ainda deseja realizar? Tenho um monte de sonho. Fora o que você falou, né? Da palavra profética, né? De as nações. Quero empreender. Né? Eu ainda não acertei algo, mas pro próximo ano agora já tenho alguns projetos. Estou orando, pedindo direção para Deus. Quero entrar nessa área imobiliária. E eu acho que vai ser um tempo assim bem especial também, inovador, porque nunca trabalhei nessa área, essa é uma área nova para mim. Então estou orando, estou pedindo direção e legal. Né, Deus vai posicionar aí nesses próximos meses aí. Legal. Quais são as 3 pessoas que te inspiram atualmente? Olha, a minha esposa me inspira. 3 pessoas. Cara, o apóstolo Eli é uma pessoa, assim, inspiradora. Porque quando eu... começando a entender isso de pouco tempo, né? Assim, a importância dessa paternidade, de enxergar além daquilo que a gente enxerga. Né? Fala, não, filho, vai que você consegue, vai que você pode fazer. Né? O AP é esse cara que dá um gás em você. Às vezes você tá ali na dúvida, não sabe o que você vai fazer. Não, cara, vai, Deus é com você, que você consegue. Então ele é uma pessoa inspiradora para mim. Outra pessoa que me inspira, cara, o Cristiano. Sabe o que o Cristiano me inspira assim, cara, tremendo que eu acho. Porque muita coisa que eu vi acontecer na vida dele, assim, talvez se eu tivesse lá atrás, quando eu recebi as palavras, as promessas de Deus sobre a minha vida, se eu tivesse pego a mesma visão, talvez eu teria ido mais longe do que o que eu tô hoje. Eu fazia curso, eu tenho essa palavra de ir às nações. Fazia curso de inglês. Na época, eu pagava caríssimo na época. Eu fiz só por 1 ano e meio. Não cheguei a concluir. E depois larguei mão. Aí teve a família, né? Surgiu a família. E quando você vê que um cara se posiciona e faz o que ele faz, assim, passar toda a dificuldade que passou, todas as lutas, e um cara perseverante indo para as nações, cara, somente ouvindo Deus, isso é extraordinário. Sim. Então, os jovens que estão na casa têm que aproveitar isso. Porque às vezes olha e fala, o cara tá ali pregando, falando de novo. Cara, é uma revelação
daquilo que Deus tem, né? Daquilo que Deus é. E a gente consegue ver isso neles. A profundidade, a maturidade, a responsabilidade de passar as coisas, de motivar. Sim. Então, essas pessoas me inspiram. Muito bom. Muito Perfeito. E, pastor, a gente tem a pergunta que é clássica aqui do nosso podcast. Essa é a pergunta do podcast. É. Né? Que é, qual é o seu alvo? Uau! Meu alvo é igual ao do apóstolo Paulo. Vai falar Cristo. É porque muita gente que passa aqui no podcast fala Cristo. Aí a gente... Não, mas pensa bem, Paulo, ele tendo quando a gente olha para a trajetória de Paulo, extraordinário Paulo, né? Uhum. É um dos caras, assim, extraordinário da Bíblia. E passando tudo que ele passou, estudou nos pés de Gamaliel, estudou, né? O cara, assim, foi... E quando ele conhece Cristo, ele fala, cara, tudo que eu aprendi aqui eu tenho como se fosse nada. Né? Eu prossigo para o meu alvo, que é Cristo. Vivendo tudo que ele viveu, passando tudo que ele passou, o único alvo que nós temos é Cristo. Não adiantaria falar, meu alvo, vou conseguir a minha empresa. Foi o que eu falei. Deus vai olhar para você, ele não vai perguntar da sua empresa, ele vai perguntar, cara. Ele vai perguntar do Cristo que há. Então, eu acho que não tem outro, né? Para mim é isso. Perfeito. Perfeito. E pra gente encerrar, tem algum conselho que você daria para a juventude de hoje? Tem vários, mas eu vou dar um. Que essa juventude não deixe ser, assim, se moldar pela sociedade. Né? A sociedade, ela tenta ditar regras para você do que ela quer que seja feito. Mas que elas realmente possam se voltar para os pais, voltar para... Né? A gente vê hoje que tem muita família disfuncional, mas que, de certa forma, a gente sabe que a gente tem um pai espiritual, que a gente tem Deus, né? Que a gente tem... a gente sabe quando a gente está fazendo algo errado e quando a gente está fazendo certo. Isso já está no ser humano. Deus impartiu isso na gente. Então, o conselho que eu dou para os jovens de hoje é para que eles busquem conhecer quem é Deus. Sim. Eu costumo dizer assim, às vezes a pessoa fala, mas Deus não existe. Uma vez eu estava evangelizando um amigo meu dentro de um ônibus e aí ele falou assim, mas Deus não existe, cara. Eu falei, você tem certeza que Deus não existe? Eu falei pra ele, Deus é como o ar, para de respirar aí. Eu falei, você não tá vendo? Né? Eu falei pra ele, você tá respirando, não tá? Eu falei, você tá vendo o ar que você tá respirando? Ele falou, não. Eu falei, então assim é Deus, você não tá vendo, mas ele tá aqui. Aí você vai assim, não, mas Deus não existe. Eu falei, cara, Deus existe. Eu falei, para de respirar pra ver se você não morre. Então Deus é como o ar, cara. Você tá respirando, você não tá vendo o ar que você tá respirando, mas Deus tá presente. Muito bom, perfeito. Muito, muito inspirador mesmo a sua história e tudo que você falou pra gente, né? Foi, de fato, um privilégio receber o senhor aqui. De fato, a gente foi muito inspirado hoje. Né, Amém. Sim, com certeza. Miguelzinho. Chamei de Miguelzinho, desculpa. Miguelito. Agora pode falar. Com certeza. Foi tipo uma honra, né? Ter a presença dele aqui. Foi algo que com certeza vai ficar marcado em nós. Tanto em nós quanto nas pessoas que estão assistindo, né? Sim. E assim, todo mundo que passa aqui no podcast, a gente não recebe qualquer pessoa, né? A gente não recebe gente por causa de like, por causa de fama, nem nada disso. Claro que, né, se houve oportunidade, isso aqui. Mas o nosso foco principal é que a gente possa extrair dos nossos convidados a porção de Cristo que eles carregam. Sim. Amém. Então, esse sempre vai ser o nosso foco. E quando a gente te chamou, a gente já tinha essa visão de saber que o senhor, né, o pastor Adalberto, é um cara que carrega algo forte de Deus. Sim. E a gente pôde provar isso hoje. Então, foi de fato um privilégio te entrevistar. Que legal, cara. Então a gente encerra aqui o nosso episódio. Você que está nos assistindo, que Deus abençoe a sua vida. Nos acompanhe no Instagram, acompanhe a gente também no YouTube para ver os episódios novos que forem saindo. E que Deus te abençoe. Tchau.